Salve, salve, galera! Estamos iniciando mais um podcast Papo com Manassés e Cidinho Mendes. É o último do ano, Manassés. É o último do ano, último do ano. Legal, hein, meu? Estamos já aqui numa sintonia muito descontraída com essa galera fenomenal que nós trouxemos para poder conversar hoje sobre prevenção de recaída, Natal e Ano Novo, final de ano, né? Beleza, hein? Como não recair no final do ano. E é isso que nós queremos passar para você no dia de hoje. Portanto, antes de mais nada, quero agradecer a sua audiência, a sua presença no nosso podcast. Quem vem acompanhando, né, Cidinho? É verdade. Todo esse ano, um ano, né? Muito promissor, de muitas coisas, realizações, muitas coisas boas. Um ano bom, né? O crescimento do nosso canal. Já estamos a ponto de monetizar com 1.200 inscritos, mais de 4.000 horas assistidas. Tá pertinho, hein? Isso aí porque é orgânico, né? É orgânico. E outra, Cidinho, é muito importante que você, por favor, compartilhe essa live, nos ajuda fazendo a sua inscrição, comentando com seus amigos e fique com a gente no nosso podcast. E para falar sobre esse assunto hoje, nós trouxemos duas estrelas. Olha duas aí, estrelas, ó. Duas estrelas mesmo, literalmente. Que honra, hein? Literalmente. Dois amigos queridos, irmãos, companheiros de recuperação, que tem uma história fantástica. Um deles é o Tony Mello, nosso irmão, terapeuta, amigo, parceiro de todas as horas, que acompanha o nosso trabalho já desde a época da prefeitura, né, Tony? Positivo. Manda um salve pra rapaziada aí. Boa tarde a todos. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. Sendo o último programa do ano e a minha estreia, né? Eu cheguei. A estreia do Tony. Verdade, né? Eu tô aqui. Verdade. Gente, e também para falar o seguinte. Nós estamos aqui com o Sandro Barros. O Sandro foi o primeiro participante, né, do nosso podcast. Verdade, e está sendo o último desse ano. Está encerrando com chave de ouro. Finalizou, né? Finalizou, hein? O Sandro tem história e faz parte de todo esse processo nosso de trabalho, de investida no podcast. Temos aqui hoje a novidade das nossas canecas. E o Sandro, como foi o primeiro, vai ser o primeiro a receber uma caneca hoje. Olha aí. Eu participei, podcast Papo com Manassés. Venha você também, que nós vamos sortear algumas canecas para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando o nosso Papo com Manassés. E o tema de hoje vai ser muito legal. Sandro, dá um alô pro pessoal aí. Fala, pessoal. Eu fico muito feliz aí de participar desse último podcast do ano, já que eu estreiei, né? Um programa. Já é da casa, né? Pô, me senti muito em casa. É a terceira mesmo. vez que você já participa com a gente ou a segunda? Acho que é a segunda ou Segunda ou terceira? Segunda? Segunda. É? A primeira e última. A dona Sandra participou já? Nós vamos fazer um com as mães, né? Tem um projeto de fazer um com as mães. Verdade. E aí eu tava até longe daqui hoje, falei, eu vou atravessar a cidade, mas eu vou empolgado, porque eu gosto muito dessa turma aqui, gosto muito de compartilhar o conhecimento, né? E na positividade, na sobriedade, sempre, né? Isso aí, né? Sandro também esteve com a gente na época da prefeitura, né, Manassés? Ajudei você. O Sandro fez acolhimento conosco. Sim. O Sandro Lembra participou. aquela vez na Barra lá, Sandro? Você encheu o carro lá, meu? Você tá lembrado disso? Naquele coreto lá, que a gente, rapaz. Na Barrinha, a Praça do Coreto, na Barrinha, do lado da delegacia de polícia. Coloquei todo mundo ali, abri os vidros. Sabe o que o Sandro fez? Ele colocou o pessoal, Cidinho, dentro do carro dele. Verdade, né? Um dia ele me ligou e falou: Ô Douglas, abre pra mim a instituição aí, eu tô com o carro lotado. Tinha 4, meu irmão, ele sozinho com 4 dependentes químicos, 4 pessoas em situação de rua. Não foi? Foi. E levou até o sítio do Medanha lá, o pessoal, e deixou lá, não foi? Foi cantando, foi brincando com os meninos. E eles não queriam ir, né? Eu escutei a partilha deles, aí depois eu falei da minha, eu falei, pô, vamos se tratar, cara, chega de ficar na rua, ficar aí, né, tendo fome, sede, não tem lugar para dormir, não tem lugar para tomar banho, tá correndo perigo aí. Ele, então tá, então vamos. Aí eu falei, então vamos no meu carro. Eles falaram assim, mas eu tô fedendo. Eu falei, o carro é meu, não é? Então vamos embora. Depois eu lavo o carro, tá tudo certo. Ele, então tá bom. Aí um chamou o outro, aí eu lotei o carro. Aí eu liguei pro Douglas, falei, Douglas, agora me ajuda, eu tô com o carro lotado, com vidros abertos, né? E falei, agora eu preciso de um acolhimento aí pra eles, e eles foram, né?
Muito legal. Ficaram. Acho que eles foram até batizados. Alguns daqueles meninos receberam até batismo nas águas. Acho que foi 1 ou 2 daqueles meninos. Levamos ele, eu tenho uma foto com eles na frente da igreja lá do Pastor Paulão Monte Oreb, na porta com eles. Legal, né? Bem bacana. Foi uma assim. O Sandro participou de muitas ações com a gente, né? Da prefeitura, não só na abordagem da questão da abordagem, aquele processo que a gente fez, aquela desmobilização de uma cena de uso de drogas que tinha ali, drogas e álcool, né? Drogas na praça, na Barrinha, no Coreto. E o Sandro participou também com a gente de todos os movimentos que nós fizemos na prefeitura em relação à capacitação, workshop, a gente fez, né? Tony também, né? Tony também teve Eu participei das ações na Avenida Brasil, Tony. Na Brasil eu tive inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas essas que você teve, foi na OAB, não foi no prédio da OAB? Uma delas foi na OAB, agora já no Estado. Agora já no Estado. Eu não estive. Você estava no Sul à época, né? Por isso você não participou tanto também, né? Na prefeitura, sim. Esse período eu estava lá no Rio Grande do Sul, trabalhando lá. Né? O Tony, eu me lembro de uma vez que ele apresentou a música pra gente. Filhos da Terra, né? Filhos da Terra. Isso aquilo ficou muito marcante pra mim. Mas nós vamos cantar ela aqui hoje, não vamos, Cidinho? Ao vivo, o violão tá aí. Daqui a pouquinho, Filhos da Terra, composição de Tony Mello, junto com Cidinho Mendes. Gente, eu quero aproveitar esse momento. Tá no ponto o vídeo da instituição Manassés? Tô falando aqui que o microfone do Tony tá sem áudio e ele tá falando distante aí. Tô falando distante? Tá Gente, eu quero... David, obrigado, hein? Eu quero nesse momento, primeiramente, agradecer aos nossos patrocinadores que mais uma vez está apoiando o nosso podcast, né? Não é porque eu sou de lá não, mas a Instituição Social Manassés, ela é uma instituição que há 25 anos trata de dependentes químicos no nosso Brasil, né? Somos 18 unidades em 12 estados brasileiros. E eu queria muito agradecer a Instituição Manassés, porque durante esse ano todo ela patrocinou o programa. Verdade, esse programa tem um custo. O Matheus é um grande parceiro, faz um preço muito acessível por causa da causa, para que a gente possa continuar levando a informação, Sandro, para as pessoas, né? Da prevenção, do cuidado e da reinserção social. Mas a Instituição Social Manassés, ela patrocina. Então, assim, todos os nossos patrocinadores, a gente traz um vídeo, a gente traz a logomarca, a gente traz associado ao nosso programa, para que essa empresa tenha um retorno também. Então, a Instituição Social Manassés, nós vamos apresentar um vídeo, aí tem um Pix para que você possa fazer a sua doação e contribuir com o nosso programa. Vai estar aí o QR Code para que você possa fazer a sua doação, não importa o valor. O Sandro já vai fazer a dele, o Tony já vai fazer a dele, o Cidinho vai fazer a dele e eu vou fazer a minha, para a gente contribuir com o programa e o programa continuar no ar. E faça você também a sua doação. E se você tiver algum dependente químico que queira se tratar voluntariamente num tratamento da modalidade de comunidade terapêutica, a Instituição Manassés acolhe as pessoas. Temos vagas gratuitas, também temos vagas de mensalistas. Tem, assim, um trabalho fenomenal. Eu me tratei lá, me recuperei. O Sandro é um grande apoiador desse trabalho, sempre está com a gente, sempre está lá levando os meninos para se recuperar. Tem um menino lá agora, né? Tem um que você levou, nós vamos visitar ele hoje, né? No final do dia. Valeu, gente. Assista aí o nosso vídeo, por favor. Estamos aqui inaugurando mais um centro de recuperação Manassés, onde nós vamos alojar aqui em torno de 50 a 60 internos. Mais um lugar que vai estar sendo aberto para acolher os jovens que se envolveram com as drogas. Mais um lugar para salvar vidas aí, tirar nossos jovens das drogas. Vamos lá, gente. Obrigado pela sua atenção. Vamos continuar aqui com o programa. Qual é a primeira pauta do
das nossas perguntas que a gente vai debater, Tony. O Tony preparou uma coisa bem legal aqui, que são as pautas para organizar o nosso programa, nosso episódio. A ideia, né, será começar pelo link primário que foi feito do cabeçalho aí, né? A prevenção recaída no fim de ano. Sim. Então, Sandro, o que você tem a dizer em relação à prevenção de recaída no final do ano? Tendo em vista que nós sabemos, né, que é uma época que mexe muito com a emoção das pessoas, principalmente com a emoção das pessoas que não têm a dependência química, já é difícil, mas em relação àquele que está em recuperação, que está em sobriedade, que muitas das vezes está há anos, né, sem fazer uso de nenhum tipo de substância, o risco que é você não ter um cuidado especial com a sua recuperação em épocas de festa, em época de final do ano, de muita emoção, né, onde as pessoas transbordam euforia. Verdade. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso, porque somos 4 pessoas que passamos pelo processo e estamos vivendo muitas épocas como essa, né, em sobriedade. Então, a gente tem a nossa própria vida, além das questões técnicas, que todos nós somos terapeutas, para passar para a pessoa que está em casa. O que você diz aí, Sandro, em relação a isso? Então, boa tarde, pessoal. Os 4 aqui já passaram pelo processo, né? Já viveram na dependência e sabe que no auge da dependência, essa época era a época que a gente mais consumia, né? Onde não tinha limite, né? Era uma dose atrás da outra, vivia para usar, usava para viver. E hoje a gente sabendo, como terapeutas, que é um ambiente de risco, né? É uma época de risco, precisa fazer um movimento contrário, cara. Quanto mais perto da família e da terapia, mais longe das drogas. Quanto mais perto das drogas, mais longe da terapia e da família. Exatamente. Então, nessa época, é ficar junto com a família, é dormir cedo, acordar cedo, é se alimentar, é não se colocar em risco em situações na rua, né? E ficar com a família, mais caseiro. Eu me tornei mais caseiro quando eu comecei a estar fazendo um movimento contrário, né? De estar limpo, de estar sóbrio. Estou indo para 12 anos limpo. Então, eu até falei para minha mãe, eu falei, pô, na época do consumo eu vivia na rua. Agora, na época da recuperação, eu estou sempre em casa, né? Então, eu fico mais caseiro e pedir ajuda. Pedir ajuda pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou para aquela pessoa que você sabe que pode te ajudar. Pedir ajuda, falar, tô com receio aqui, tô esquisito hoje, acordei com os pensamentos estranhos. Então, assim, você pode me ajudar? É uma forma de você também ser acolhido, né? Ser escutado. O segredo é fazer o movimento ao contrário. Isso aí. É você desenvolver estratégias. A estratégia é desenvolvida muito na hora, assim, né? Porque acaba surgindo outras questões, né? Vamos supor, você fala assim, eu vou até o shopping e volto. Esse foi o planejamento. Só que, ao chegar no shopping, você encontra com aquele seu amigo da ativa, ele, pô, vamos ali, fala com aquela menina lá, que não sei o quê. Aí, quer dizer, surgiu o imprevisível. Se você não tiver uma estratégia na hora, não posso, cara, eu tenho um compromisso aqui. Tal. Se na hora você não tem essa estratégia, você vai e aí você acaba sendo, né, de repente, caindo, né, em tentação. E assim, tem algumas ferramentas também, tipo, ô Tony, você que assim, é membro de Narcóticos Anônimos, Sim. Você pode falar, você não tem anonimato nesse processo, né? Seu anonimato, você expõe ele justamente para poder servir como testemunho, né? Para as pessoas Faço a mesma coisa. Para as pessoas, eu também não tenho um anonimato na minha recuperação, não sempre. E é uma maneira também, uma estratégia minha, tá? Que isso me faz bem. Ajudar, levar informação, replicar. Às vezes eu ajudando o outro, eu estou resolvendo as minhas questões. Sim, né? bem isso. A minha história é a minha maior riqueza. Mão dupla. A minha história é a minha maior riqueza, falou. Quando você transforma, você é transformado. É verdade. Tony, e o que você tem a dizer, o que você diria para os seus pacientes, as pessoas que você está atendendo, em relação ao final do ano, nesse sentido da pessoa se cuidar um pouco mais, ela proteger mais a recuperação dela nesse período de festas? Eu sugiro que não frequente determinados locais. Se é uma pessoa que está no processo de recuperação
que tem um trabalho, que tem um horário de estudo, que fez uso, mas tem uma rotina, né? No final de ano, a gente sabe que tem essa coisa de celebração, de final de ano, que junta todo mundo. O que é a celebração? É o foco de brindar. Esse é o foco da bebida, né? É comemorar, é celebrar. Está muito relacionado, né? Diretamente. Então, o que acontece? O indivíduo tem problema com substância. Álcool é droga. Ele não pode frequentar aqueles lugares. Ele tem que fazer o que o Sandro... A marca do Sandro, os 3S. E o álcool é o gatilho, né? Fala aí, Sandro. Saudar, sorrir e sair. Saudar, sorrir e sair. Sair é francesa, Mano, hein? Saudar, sorrir e sair. A francesa. É os 3S. Do Sandro, a marca do Sandro. Saudar, sorrir e sair. Sandro, é verdade. S do Sandro, já tem Ainda tem o S Saudar, do sorrir Sandro. e sair. Sabe? Dizer não. Sandro é um fenômeno, É né? o processo de recuperação. Meu irmãozão, meu amigão. Você aprender a dizer não. É o processo de recuperação. Você estava falando aqui, me veio uma coisa na mente aqui, né? A mente do usuário, quando chega esse final de ano, esse processo de final de ano, inclusive está num dos poemas meu lá, guardado lá, que não cometo o mesmo engano como as promessas de fim de ano. É uma frase de um poema meu. Porque todo mundo... Tu não faz, quem que não faz promessa de fim de ano? Vou fazer dieta, vou parar de fumar, vou parar de cheirar, vou parar de beber. Eu parei de usar umas 30 vezes no Natal e Ano Novo. Vou dar a última no Ano Novo. Vou fazer a última no Ano Novo, Natal, e o ano que vem eu prometo que eu não vou mais usar. É verdade, né? Não cometa tô desandando. Não cometa o mesmo engano como as promessas de fim de ano. É verdade, porque eu chegava no Ano Novo e falava, eu vou desandar agora Natal e Ano Novo, mas é a última. É isso. É a última. Fiz isso demais. Fez muito. E tu fez também? Fez, todo mundo fez. Você tá entendendo? A despedida eterna, né? A história é a mesma, só o Ano Novo vai ser diferente. Isso. Aí vou fazer dieta. Os pseudos normais, né? Porque ninguém é normal nesse mundo. Os pseudos normais dizem assim, final do ano, esse ano vou fazer dieta, vou voltar pra academia, vou malhar, vou fazer caminhada, vou parar de não sei o quê. Aí promete um monte de coisa no final do ano, chega lá, pula 7 ondas, faz um monte de coisa. Tem as 7 ondas, já pulei as 7 ondas. Já pulei 7, 14, 18, 1000 ondas e não resolveu o meu problema. Me fez lembrar, eu fiz uma comparação aqui. No consumo do álcool, era sempre assim: a saideira. Isso. Aí depois, a saideira. Aí não tinha fim. Não. Na recuperação, para entrar na recuperação, a pessoa começa a lutar para não entrar na recuperação, aí a pessoa fala assim, a despedida. Mas a última despedida. Agora tem um amigo meu que está se despedindo em São Paulo. Você sabe quem é, você que está assistindo aí? Né? Esse está assistindo, ele sabe quem é. É você. É você mesmo. Ele está há 15 anos se despedindo. Sério? Toda semana ele fala despedida, Carica. Ele me chama de carioca, né? De Carica. Porque eu morei em São Paulo. Aí me chamam de carioca às vezes. Ele, Carica. Auto-engano. É a última, é a despedida. Eu falei, você está há 15 anos se despedindo, cara. E ele continua se despedindo, continua usando. Aí é aquela coisa, né? A droga joga para cima e depois joga para baixo. E depois de um tempo, ela não joga nem mais para cima, ela joga para o lado. E você vai para baixo, entendeu? Eu costumo falar que a pessoa, quando ela usa, ela se sente um Superman, né, tal. Mas depois de 5 minutos, ela se sente já, né? Principalmente a cocaína, né? Que a função dela é justamente dar esse up, né? É justamente isso. Ela dá aquele up, você colocou bem. Depois você começa a se rastejar, né? É isso. Depois você vira a minhoca esmagada. Fica uma lagarta lá se rastejando. É isso, do Superman para lagarto, né? E essa lagarta precisa virar borboleta, que aí é a recuperação. Agora sim. A metamorfose, né? É a famosa metamorfose. Exatamente. É isso. Eu queria salientar que você estava falando, nós falamos dos 4 aqui que nós passamos pelo uso, né? E uma coisa que nós temos em comum aqui. O meu fundo, o seu fundo e o seu fundo. Do fundo do poço, aí tá falando. O fundo do poço tem uma mola. Ainda bem que é o fundo do poço. Porque foi lá nessa mola, que projetou a gente para estar aqui os 4 hoje. É verdade. A gente conversando aqui,
pô, são 4 pessoas que viveram, né? E eu costumo falar que a pessoa que viveu na dependência química sóbria, ela é imbatível. Ela é imbatível. Né? Então, nós 4 aqui, assim, com todo esse conhecimento, com esses anos sóbrios, a gente consegue levantar, ajudar, e a gente consegue articular com muita facilidade, né? Até porque no consumo a gente articulava, né? A gente enganava a polícia, enganava a família, enganava o traficante, deixava relógio, depois voltava, pegava a droga, pegava o relógio. Então, a gente dava nó em pingo d'água, né? Então, agora eu vendi o cachorro... Você falou, né, cara? Eu vendi o mesmo cachorro umas 5 vezes na madrugada. Misericórdia, o cachorro ia voltar. Cara, você ficou sabendo dessa história, rapaz. Eu vendi o cachorro 5 vezes, cara. Um husky siberiano, a coisa mais linda do mundo. Olha, a gente tava na favela já uns 4, 5 dias virado no barraquinho, né? No uso e tal. No crack. Crack a droga assim que de preferência, que me detonou, que foi a droga crack, né? Foi o crack. Eu entrei assim, fumei maconha, associava o álcool, associava outras drogas, mas o crack era o que eu deixava tudo para usar, infelizmente. E aí, cara, esse cachorrinho apareceu na madrugada por um amigo meu, Eli, que depois foi internado na Manassés, enfim. Saiu, veio a falecer, alcoolizado, caiu, bateu a cabeça e morreu. Meu Deus do céu. Mas o cachorrinho, ele é um husky siberiano de 3 meses, coisa mais linda, espetacular o cachorro. Aí eu olhei assim, ou ele chegou no cachorrinho da favela, todo mundo duro, sem dinheiro, querendo usar, rapaz, olhei pro cachorrinho, olhei pra ele e falei, ô cachorrinho. Aí fomos lá na biqueira, né? Que São Paulo é biqueira, não é boca, né? E vendemos o biqueira, né, velho? Ó, vendi o cachorrinho. Aí quando deu umas 2 horas da manhã, acabou o dinheiro do cachorro. Aí nós voltamos na biqueira pra pegar um fiado. Pro cara dar mais uma. O cara falou, pelo amor de Deus, leva esse cachorro embora que eu vou dar um tiro, não para de chorar. Eu falei, daqui depois eu te pago. Peguei o cachorrinho, vendi outro, amor. Aí cheguei no outro, né? Pô, ofereci o cachorro, não, toma aí, negociamos e tal, que a gente era negociador, né, naquela... Aí negociei com o traficante e tal, vendi o cachorro de novo. Aí passou um outro dia, fomos embora, aí tava acabando o negócio, todo mundo sentado, quando vai acabando a lombra, passando a lombra, né? Aquela tristeza, a depressão, a fissura de usar de novo. Cima, depois joga pra baixo. Aí daqui a pouco o cachorrinho na porta da casa, o cachorro fugiu. E foi direto pro lugar onde ele mora. Pra casa dele. Caramba, eu olhei pro outro. Meu Deus. De novo. Vamos na outra biqueira. Essa onda não vai acabar. Aí fomos na outra. Aí chegou lá e falou, leva esse cachorro daqui, pelo amor de Deus, senão eu vou dar um tiro dele a 4ª vez. Você falou uma coisa interessante, que o dependente químico, ele dá nó em pingo d'água, né? Ele é muito articulado. Eu fico imaginando que o pessoal de Dubai... Teve a Copa agora no Catar, eu já fui para Dubai lá. Os caras negociam muito bem. Eu fui numa loja lá para comprar um tecido, e aí era dirhas, né? Eu com a minha mãe, né? Você conhece? Aí, pô, a gente todo perdido. Eu falei, pô, minha mãe queria esse tecido aqui. Aí a gente entrou. Aí eu falei, quanto que é esse tecido? 10 dirhas. Aí eu, 10 dirhas, tal, não sei o que, beleza, tal. Aí quando eu saí da loja, ele 5 dirhas. Ele esperou sair da loja para ele diminuir o preço. Os caras são sinistros, mas eles não conseguem ser melhores que os dependentes químicos. Eles têm que aprender. Os sheiks lá, o pessoal de Dubai, tem que aprender com a gente. É porque, assim, você precisa consumir a droga? Eu acredito que seja isso, né? Constantemente. Então, os intervalos são muito pequenos, né? E não há dinheiro que existe dinheiro que... Não tem dinheiro que aguenta, né? Você não aguenta financeiramente. A onda do crack dá 2 segundos. E acaba que você tem que montar muitas estratégias para poder estar usando, porque a necessidade é muito maior. Então você acaba desenvolvendo essa questão da manipulação, né? Que é uma característica do dependente químico, e ele traz isso para dentro do processo de recuperação. Ele traz a manipulação para dentro do tratamento. Na comunidade terapêutica, passam muitos ali que vêm contar histórias que você fala absurda. Já viu quando a gente se automanipula, né? Quando ele se automanipula, ele mente pra ele e ele mesmo acredita na própria mentira que ele tá dizendo. Então, se o dependente químico acredita na mentira que ele tá dizendo, você imagina os outros. Se ele consegue convencer ele mesmo, ó, eu vou sair daqui, vou interromper meu tratamento, mas não vou usar. Fissurado,
né, na necessidade do uso, e a fala dele, não, diretor, eu tô bem, já serviu para mim refletir, hoje já tô bem, Fala eu só precisava desse tempo, não vou usar mais. Aí você fala, rapaz, não é assim, não abandona agora, você não está sentindo vontade porque você está num ambiente seguro, você está dentro de um programa de tratamento, aqui a gente não fala em usar, aqui a gente fala em parar. Mas quando você voltar para a sociedade vai estar flutuando. Nada mudou. Aquele que não usava passou a usar, aquele que usava está usando mais. Então, você vai chegar num ambiente doente, um ambiente de gatilhos ali a toda hora para você acionar, as propostas são muitas, e aí a sua postura não vai ser a mesma que você está tendo aqui dentro, então você vai se colocar em risco. E aí ele não quer saber, né? Não, você está dizendo que aí ele muda. Você está dizendo que eu vou usar. Você está me gorando. Você não está querendo meu bem. Quantas vezes? Há pouco tempo eu vi isso. Ela deve estar ouvindo isso lá em Florianópolis. Eu não vou dar o nome dela. Não pode, lógico. Ela disse para mim o seguinte, que eu estava torcendo para ela recair. Ela falou? Aí eu depois gravei uma mensagem para ela, bem daquelas minha canelada. Ela falou que você estava torcendo para ela recair. Para ela recair, porque ela só faz errado. É impressionante. Aí vem com aquela historinha. Eu falei, olha só, não vem com essa conversinha para cima de mim não, porque vai dar errado, é uma questão de tempo. Do teu jeito não dá, do meu tu fica limpa, mas do teu é questão de tempo. É aquela Aí ela, não, você tá torcendo para eu recair. Aquela pergunta característica, quando que o seu jeito deu certo? Nunca. Vamos lá. Falando em não falar nomes, né, que a gente temos que ser ético, né, no processo, mas eu queria aqui agradecer a audiência dessas pessoas que estão acompanhando o nosso programa. A Luciene está mandando um abraço, falando que é de Itatiaia do Rio de Janeiro. A Maria Luísa, a Malu mandando um beijo. A Cláudia Ribeiro está mandando um beijo. O Luiz Carlos Carioca mandando um beijo. A Mônica mandando um beijo, o Adilson Alcântara falando parabéns pelo trabalho, a Janete Leite de Minas Gerais mandando parabéns pelo canal, aí a Fernanda parabéns pelo trabalho, e aí o Vanderlei Rebelo da OAB, um grande abraço, doutor Vanderlei, nosso irmão, presidente da Comissão de Prevenção à Dependência Química lá da OAB. Muito bom. Parabéns, presidente, uma boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade de fazer uma palestra lá, muito bom. Participamos junto, né, com o prefeito de Mendes, né, que te deu um testemunho dele lá de recuperação. Participou aqui também. Participou, Jorge Henrique. Um abraço, Jorge Henrique. Eu fui lá na cidade dele também. Paulo Ventura. Eu fui lá com Paulo é uma figura, né, cara? Que camarada de boa. O pessoal da comunidade terapêutica Mar mandando um abraço para nós. A Janete mandando um abraço. Quem mais aqui que tá diferente? Max Pizza, olá, amigos. O Márcio aqui, que nós damos uma caneca para ele. Tem um vídeo dele, um abraço, Max. O Max também da Vitória Régia, comunidade terapêutica lá da Avenida Brasil. Tem uma galera aqui, Ulisses Paiva, um abraço, Pastor André de Assis, muito bom o tema. Paz, boa tarde. Quem mais aqui que tá diferente? Jéssica Deolane, é o que ela escreveu. Boa tarde a todos. Parabéns por esse grande bate-papo. Vocês estão com grandes amigos. Presente, Douglas, Cidinho e o amigo Tony, o Sandro, que tem uma grande admiração pela sua superação. Sou fã número 1 de vocês. O pastor André, gostei dos 3 S's. Esses 3 S's eu vou usar sempre agora. Aprendi no grupo. Será que tem os 3D? Agora é o 4. 3D de Douglas? Vamos 3D aí. Tem o Caio aí também, ó. Caio LT mandou uma mensagem legal. Ó. Sou missionário há 4 anos, trabalho com dependentes químicos. Valeu, Caio. Parabéns, irmão. Deus continue te abençoando aí. Um abraço, Caio. E, Cidinho, Renato César aqui. Fala, Tony. Tá mandando um abraço pro Tony. O Luiz Carlos Santos Fontes entrou agora. Luiz Carlos de Búzios. Parabéns pela mensagem, Luiz, companheiro. Luiz. Saudade tua, parceiro. Que legal. A audiência tá muito boa. Aqui, vocês eram demais na administração do nosso prefeito Crivella, cuidando de pessoas, em especial que ficavam na Avenida Brasil. Pena que vocês não tiveram oportunidade de continuar. Mas a gente hoje está no governo do estado, viu? Fazendo um trabalho fenomenal. A gente hoje continua, né, com esse trabalho, né?
Hoje lá também a gente não tá diretamente nas cenas de uso, né? Com esse trabalho de abordagem, né? Mas quem sabe em 2023... Mas o trabalho está sendo amplo, né? É verdade, que a gente tá direto está com as fortalecendo as entidades que tratam essa população. É verdade. E apoiando o programa RJ para Todos, Sim. que acolhe essa população que do leva estado. para as CTs, né? É. Hoje o trabalho tá lá na ponta, né? Tá lá em cima. Que legal, Alessandro. Muito que legal. bacana. Até quero mandar um abraço aqui que é para nossa subsecretária Verônica Legentil. Sim, Verônica, alô, Vi. beijão para você, toda a nossa equipe da Superintendência Terapêutica, a Marta, a Renata, quem mais se fala aí? A Thaís. E toda a galera lá da nossa equipe, o Guto, essa galera aí bacana, qual nós temos o prazer. Galera técnica Ontem, lá, top, quero né? aproveitar para parabenizar aqui os nossos amigos. Antes de sair aqui dos comentários aqui, ó, Cláudia Ribeiro, ela tá mandando assim, ó, olá, sou Cláudia de Búzios, muito bom esse tema, estou aqui acompanhando, tem o Tony como profissional sério e como ele mesmo diz, pago para dizer aquilo que as pessoas não querem. O Paulo dizia aquilo que eu não estou querendo ouvir. Porque o que muda a vida das pessoas não é o que ela muitas das vezes acha que é correto. Claudinha, Porque se ela calma e elegante, hein? Ô, Tony, lá no tratamento nós falamos assim, quando uma pessoa ela quer desistir ou vem com uma justificativa, que tudo tem justificativa, né? Especialista em justificar, né? E assim, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, cara, você sabe o que é bom pra tua vida, de fato? Sabe que é bom de fato? Trouxeram pra cá. Cara, então assim, você tá aqui, cara, porque você não sabe de fato o que foi bom pra sua vida. Você não soube fazer as escolhas corretas. Então, se você tá aqui, tem que deixar os profissionais te nortearem, te direcionarem, porque você ainda tá muito prematuro. Você tá iniciando. Então, chegou na clínica, eu recebi, tá na clínica, eu digo logo de cara pro cara, meu irmão, olha só, as suas melhores ideias trouxeram você aqui pra dentro. É isso aí. Suas melhores ideias. Se você realmente quer ficar limpo, tem o desejo, quer se reformular, o caminho sou eu. Cola comigo. Porque eu vou te mostrar. E não é porque você é melhor. Não. É porque você tá nessa estrada já há algum tempo e você sabe como funciona. 29 anos. Ninguém fica 29 anos. Você não passou numa comunidade terapêutica, né? Eu passei numa clínica psiquiátrica. Certo. Que foi ali dentro, eu entendi que o linguajar, né? Era mais embaixo. O negócio era outro. Porque eu fui em busca, com o coração aberto, pedindo ajuda. Eu estava num momento desesperador, eu queria ajuda. Então, eu não... Aqui no Rio? Isso, eu não tinha o conhecimento eu não vou falar o nome da clínica. Sim. Das comunidades terapêuticas, desse processo terapêutico. Acho que nem tinha muitas comunidades terapêuticas naquela época, tinha? Passos e tal. Isso foi antes de eu ingressar. Então, se eu tô no programa há 29 anos, limpo há 24, isso foi antes. Então, há 31 anos, até mais ou menos, eu fui, bati numa clínica e pedi ajuda. Ô, Tony, Eu entrei careta, os caras me doparam com um bagulhinho assim, azul. Não é Viagra, não. Me deram um remedinho azul que me botaram num ambiente com uma porta, tipo uma cela, e eu fiquei fechado, mas não era grade, era aquelas telinhas assim. Mas 3 indivíduos em camas separadas e um banheiro. À noite fecharam a porta e ficou nós 4 ali dentro trancados. E um enfermeiro, tipo um larguinho assim, que ele atendia todos os quartos que estavam em volta. Eu cheguei andando, careta, limpo, pedindo ajuda. Pedi para falar com a psiquiatra. Olha, eu sou dependente químico, eu tô querendo, pô, me ajuda e tal, não usei nada, mas, pô, eu quero entrar no... O que eu posso fazer, não sei o quê. Aí ela pegou uma caneta lá, daqui a pouco veio uma enfermeira com aquele copinho, com aquele negocinho. Toma isso aqui, pá. Eu vi um remedinho azul, fui lá pedir ajuda. Matrix, né? Tô lá pedindo ajuda, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o remédio, tô pedindo ajuda, então eu aceito a ajuda que me deram. Botei o remédio na boca. Meu nobre, eu levantei para ir no banheiro na madrugada, eu cheguei no banheiro, eu já fui, a porta fazia assim, ó, a porta vinha para cá, eu ia para cá, a porta vinha para cá. Aí eu fui assim... A porta saía do lugar. Mano, não acabou o filme de terror, não. Aí cheguei lá. Quando eu me organizei para fazer o pipi lá no negócio, o vaso vinha para cá. Aí eu jogava para cá, o vaso voltava para cá. Aí eu fazia para cá, eu não acertava o lugar. Eu desisti. Eu levantava de noite, segurava na beira da cama assim e fazia no chão.
De manhã tava o quarto todo urinado. Aí a enfermeira, pô, eu falei, fui eu. Eu cheguei aqui, careta, pedi vocês ajuda, vocês me doparam. Eu cheguei limpo, vocês me traçaram, me legaram logado aqui, me deixaram torto aqui, com a boca toda torta. Aí, eu quero ir embora. Aí, sério, isso é sério, eu não tô de picadinha. Não, claro, eu acredito, sério. bicho. Pode acreditar. Falou que eu acredito. Aí eu falei, chamei, que hora que chega aqui? Tal hora. Falei, tá legal. Aí me chegou, eu falei, eu tô assinando minha alta. Não, eu entrei aqui voluntariamente, plano de saúde, eu entrei andando, ninguém me trouxe, não fui resgatado, eu entrei andando. Eu quero sair. Tá bom. Meu carro estava no estacionamento. Estava no estacionamento. Peguei o carro, fui para casa, isso foi na Tijuca. Eu morava no Maracanã. Fui em casa, peguei meu equipamento de voo livre, peguei meu equipamento de voo, botei na mala do carro, subi a São Miguel, subi o Borel, comprei um bagulho, subi o alto apertando o baseado, dirigindo. Quem já fez isso, né? Dirigindo com o joelho assim, apertei, fui fumando, cheguei na Pedra Bonita, peguei minha asa, botei nas costas, subi e fui voar doidão. E na noite passada eu dormi numa clínica psiquiátrica com a boca toda torta. Que os caras me drogaram. Falei, pô, que M é essa, cara? Eu fui pedir ajuda, os caras me doparam. Aí, o tempo foi passando, eu fui entendendo que a PSQ e a PSC são caminhos distintos, né? O tratamento nosso é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é assim que você resolve o problema de um dependente químico. Você pode resolver um problema emocional, uma pessoa que está em surto, você dá uma medicação que você controla. Agora, um problema emocional, um dependente químico, você não tem que saber a fonte do descontentamento. O que foi que levou aquele cara a estar naquele estado ali? Aonde foi que caiu o primeiro dominó dessa história? Que foram derrubando os outros. Eu fui entendendo, falei, cara, não é assim, não tem nada a ver com psiquiatra. Eu não sou... A gente diz, eu não sou maluco, não é psicótico, né? Você fala maluco. Não sou psicótico, eu não preciso tomar Haldol, Ropinol, essas coisas, não preciso nada disso. Eu precisava era me enxergar. E eu entendi isso no programa de 12 Passos. Despertar espiritual. Quando eu cheguei, os caras disseram, meu irmão, tu quer parar de usar? Eu falei, quero. Tu quer encontrar uma nova maneira de viver? Eu falei, quero. Eu não aguento mais sofrer. Ele falou, então fala o seguinte, senta aí, senta aí e escuta. Senta aí e escuta. E tem uma outra história bem engraçada. Na minha primeira vez na sala de Narcóticos Anônimos, hoje meu padrinho, daqui a pouco ele vai falar aí, ele falou assim, tu quer mesmo parar? Porque a gente usou junto. E ele estava limpo. Quanto tempo já que ele estava limpo? Eu faria 30 anos em março, ele já fez 31, vai fazer 32. Aí, você disse para nós que você começou sua recuperação com 29 anos atrás. Positivo. Mas você está há 24 anos. Eu tive um... Então, o interessante desse processo, que é bom a gente sempre falar, que ninguém muda da noite para o dia. A recuperação é um processo a longo prazo, né? E quando você fala que você teve um intervalo de 5 anos e teve as recaídas, né? Provavelmente. É o que acontece na maioria dos casos. Não é uma necessidade, não é necessário, não é que vai acontecer, mas faz parte, né? Da doença. Da doença, processo. Não do processo. Faz parte da doença. Faz parte da doença, não do processo de recuperação. A recaída, na literatura, ela diz isso. Ela não faz parte do processo de recuperação, faz parte da doença. Até porque eu nunca recaí, né? Também, eu estou 12 anos aí. E espero, assim, continuar. Eu conheço pessoas que estão 30 anos limpas que nunca recaíram. Então, assim, faz parte da doença, não do processo. Né? E eu conheço pessoas com 25 anos que recaíram. Eu conheço com de 23. Tem um amigo que 24 anos recaiu. Um paciente meu com 40 anos recaiu. Isso, ele falou 10 anos limpo e recaiu. Foi com álcool. Paciente de 40 anos limpo recaiu, que eu estou atendendo. Com álcool. Cara, quantos anos? 40 anos limpo. Recaiu. Álcool. Com álcool. Pô, não, eu quando trabalhava lá na comunidade terapêutica no SOS Vida, em Cabo Frio, eu recebi um pastor de Petrópolis que estava há 26 anos limpo e na virada de ano foi tomar uma tacinha de champanhe, né? Champa, né? E, meu irmão, aí uma semana depois ele já estava metendo a napa de novo. Então isso é muito importante. Vocês me fizeram lembrar de um assunto. Eu estou com um paciente que ele está há 15 anos limpo. Só que nos últimos meses ele falou, cara, eu vou beber minha cervejinha. Eu olhei para ele e falei assim,
Cara, Já não programou a faz isso. recaída? Mas eu via desse jeito. Falei, não faz isso, cara. Continua como você tá. Programando a recaída. Aí ele falou, ele programou, você falou Aham. bem. E aí ele começou a tomar uma cervejinha uma vez por semana. Depois de 6 meses, ele me ligou e falou, olha como foi a recaída dele. Ele, 2 da manhã, ele tinha tomado a tal de cervejinha, depois de 6 meses. 2 da manhã ele foi deitar na cama. Quando ele deitou na cama, ele falou, cara, me deu uma coisa dentro de mim, o gatilho disparou, que ele saiu sexta, 2 da manhã, só voltou segunda, subiu o Meu morro, ficou Deus. cheirando até segunda. Aí ficou com vergonha de voltar para casa. Né, meu irmão? Ficou com vergonha de voltar para casa, né? Sumiu e só volta para casa quando acaba o dinheiro, quando o corpo não aguenta mais. Até o último segundo a pessoa evita voltar para casa, porque tem medo do julgamento, tem medo do olhar da família, falando de novo. Pô, Poxa, encarar a família depois de uma recaída é... uma fácil dor, não. assim, É, que só quem já passou. Rapaz, que isso leva ao a alma, suicídio. a alma, isso Leva é. ao suicídio. Tem gente que recai e se suicida, né? pra não É ter tão que- grave, é tão grave essa Pô, questão a gente viveu que isso a aí um tempo recaída atrás, né, cara? que a recaída Conhecido nosso, né? Pô, A pessoa não quer enfrentar, né? eu pensei, Eu perdi um amigo assim. eu estava já 1 ano limpo, inclusive na Manassés, 1 ano limpo. Eu tô há 26 anos na instituição. 1 ano limpo. Aí eu Sim, comprei uma moto, sim. para você ver como que é, né, a Não questão. podemos falar. A gente já passou por essa estrada, né? Então a gente tem o que dizer às pessoas, Sim. né, que estão em recuperação. E hoje eu entendo, sou maduro o suficiente para entender que eu passei por esse processo justamente para usar essas ferramentas que eu desenvolvi para que outras pessoas se alertem e não recaiam, né? Mas com 1 ano eu estava limpo, comprei uma moto no tratamento da Manassés, que a gente vendia as canetinhas, ganhava o nosso Sim, dinheirinho. sim. Fui juntando o dinheirinho que eu ganhei durante o período de reintegração social e comprei uma motinha, arrumei 2 namoradas, que eu tinha uma de manhã e tinha uma de noite. O cara é bom, né? Arrumei 2 namoradas. Confusão. Tu gosta Você de vê, confusão, a né? confusão. Tu gosta de confusão. Problema Uma de sério. manhã, outra de noite. É confusão. Uma de né? manhã e uma de noite. Uma levava para a igreja no domingo, a outra levava daqui. Desonesto, tenha misericórdia. manipulador. Muito. A E aí desonestidade faz comecei a parte do- trabalhar. Aí comecei a ser voluntário na instituição durante o dia e à noite eu ia para a pizzaria fazer entrega de moto. E aí começou a não ter mais tempo para o programa, para recuperação, tinha mais tempo para participar das atividades da instituição, tinha mais tempo para nada, trabalhando. Aí depois arrumei um emprego na gráfica de dia, depois na pizzaria à noite, a namorada de manhã, a namorada de noite, e aí esqueci do programa totalmente. Saí, foi 1 mês lá de fora. Carimbou o passaporte. Bati filho. a nave, mas bati feio, porque a recaída foi... Rapaz, foi muito pior do que no momento que eu cheguei, porque eu fui baleado, né? Quase morri com 3 tiros na boca de fumo. Olha que duro. E você estava ali no lugar errado, no momento No errado. momento errado, na hora errada. Não tinha nada a ver com a... Estava 1 ano fora. É da isso que eu comunidade. falo. Ninguém sabe se a recaída vai gerar morte, prisão, cadeia. Ninguém sabe. Se as vai pessoas ter soubessem que uma consequência. recaída, a pessoa ia passar mal, ia voltar para casa, menos mal. Mas não acontece isso. Então você que está assistindo, uma recaída pode te levar para a cadeia, para o caixão, para a clínica. Ponto. Isso é para qualquer um. O cara pode ser rico, anônimo, famoso, pobre, pode ser qualquer E se for para a clínica, ela tem que agradecer a Deus que está tendo mais uma chance, Faz né? uma chance. Porque lá a pessoa vai se tratar, né? Vai Porque muitas das vezes não dá mais tempo de fazer Eu nada. não conseguia ficar 1 dia sóbrio, cara. É. 1 dia sóbrio eu não conseguia. Eu lembro minha mãe, um beijo, mãe. Eu tô com saudade dela, tá chegando aí, a dona Sandra. Chega agora final de ano. Vai chegar. que legal. Ela tá chegando. E ela sofreu muito comigo, né? Teve um dia que eu tava querendo usar droga, acabou todo o dinheiro, né? Porque eu ficava na casa de um, aí eu esgotava na casa desse amigo, aí depois ia para outro. Aí depois ia para outro, para depois ir para casa, né? Era tipo uma cirandinha. Eu ia para casa de um amigo, depois ficava dentro de 3 dias, ia para casa de outro amigo, aí depois ia para casa de outro amigo. Aí depois que eu estressei tudo, que eu gastei tudo, que eu já estava eu ia para casa. Aí ficava 3 dias no departamento médico lá, comendo e dormindo, para poder me recuperar, para depois tudo de novo, né? Verdade, né? 20 anos fazendo isso. Mas teve uma época que eu cheguei e estava sem dinheiro nenhum. E aí eu falei assim, como que eu vou conseguir dinheiro, cara? Aí eu fui e fiz um bilhete para minha mãe, né? Me passando como sequestrador de mim mesmo, sabe? Aí eu falei, ó, seguinte, se você não der o dinheiro tal, papapá, seu filho vai Olha, ser sequestrado. doente. Eu falei, mãe, olha aqui, ó, que
que eu recebi. Nossa, filho, vamos fazer o pagamento logo. Eu falei, melhor fazer. Deus. É melhor fazer. Na verdade, era eu Você que tava... criando isso para poder usar droga. Olha que mente doente, né, cara? É tudo para usar. Fora que eu mexia na bolsa dela, tirava o dinheiro da conta dela. Ah, isso aí. E aí ela descobria depois, trocava a roupa das minhas irmãs por droga. Então, assim, eu fazia absurdos, né? Você vê que o caráter fica deformado, porque a pessoa só pensa nela e no vício dela, o egocentrismo, Quer usar, né? E não importa se minha mãe está no hospital, se minha mãe está com dificuldade, se meu sobrinho precisa ir para o colégio, se eu preciso pagar uma conta que está vencendo, não importa se a minha irmã precisa de ajuda, se meu primo precisa... Não importa, o que importa é usar a droga e satisfazer a sua necessidade do momento, que é o egocentrismo, que é consumir, consumo. Então, você fica muito egoísta, né, cara? Você não quer saber mais de ninguém, Sim. né? E aí você começa a se arrastar. Aí é aquilo que você falou, né? Você começa a se arrastar, você usa a droga, se sente um Superman, aí quando a onda passa, você se sente uma lagarta se rastejando. Até que um dia essa lagarta virou borboleta, né? E hoje é aquela transformação da metamorfose que você fez a metáfora aí, que hoje a borboleta não vira mais a lagarta, né? Assim, até então precisa se manter na recuperação. Eu consegui encontrar uma felicidade na recuperação, né? Hoje parece que eu ganho na loto todo dia, cara, assim, sabe? Eu sou um cara que eu acordo feliz cantando porque eu encontrei a felicidade, sabe? O propósito de vida. Então as pessoas às vezes chegam para mim, cara, como você consegue estar sempre feliz, de bem com a vida? Cara, eu me encontrei, eu me achei, cara. Eu hoje fui jogar futebol de manhã com o Márcio. Márcio pediu para mandar um beijo para ele. Márcio, Joga beijo. bem, Sandro? Márcio joga, eu também joguei um pouquinho. Esse futebol ali contigo lá, hein? O Celinho já joga há muito tempo, o Celinho já tem uma caminhada já, ele me chama. Vamos lá, Maracanã. 6 horas da manhã, né? Porra, 6 horas também? Tem que ser caralho mesmo. 6 horas, mano. Começa Falou em acordar. Aí A gente que mora em Campo Grande tem que sair assim. Acordar cedo pra estar lá. 6 horas. Vou te levar então, Cubi. Você vai. Eu Sai 11 horas da noite. O legal é que a rotina é o seguinte, eu chego 6 da manhã, aí eu fico limpando a areia sozinho, chego antes dos professores, que já é terapêutico. Isso já fico é ali terapêutico, limpando. né? Aí chega a turma toda do futebol e vê eu limpando a quadra que eles vão jogar, sem pedir nada para ninguém. Tô ali com o meu saquinho, pego a luva, coloco e fico tirando os cacos de vidro da bagunça da noite anterior. Ali As na pontas de praia. cigarro. As pontas de cigarro, porque o pessoal vai ali à noite para a praia, aí tem seringa. Tampinha de tem cerveja. coisa, tem vidro, seringa. as Copo agulhas tudo quebrado. assim na areia, todo mundo verdade. descalço para jogar futebol. Aí eu fico ali e tal. E aí o pessoal, pô, Sandrão, tá dormindo na praia? Eu falei, Sabe de cheguei nada. cedo. Sabe de nada. Aí tô ali fazendo a recuperação. Depois de um tempo, o pessoal, posso te ajudar? Eu falei, pode. Daqui a pouco eu montei um exército de... Né, A galera que chega antes do... Aí a galera chega antes para me ajudar. É legal. E aí depois, quando eu começo a fazer o esporte, depois eu dou um mergulho no mar e pego uma manga, eu levo uma manga e como a manga igual criança, cara, com a boca mesmo, fico todo lambuzado, tal. Depois entro no mar, me limpo todo, sabe? É terapêutico esse momento. E eu falo hóspede, e os clientes, que não deixa de ser hóspede, né? Os clientes que vão comigo, com meus pacientes, eles vivem isso comigo, né? E aí é uma terapia, né? Aí depois eu vou para o quiosque, tomo uma água de coco, falo sobre a semana deles. Faço na verdade, plano de é ação. uma estratégia que você desenvolveu própria Sim. e que você está levando para outras pessoas essa E tá dando estratégia para dar certo, cara. certo. Que legal. É o acompanhante terapêutico, né? Aonde o consultório é o cotidiano. Então você começa a interagir. Às vezes, cara, eu não consigo tirar algumas informações do paciente no consultório. Mas ali fora, à Tira ali. vontade, Mas ele ali se solta. fora, eu Ele indo- se mostra, ele se mostra. ali ele se fora, mostra. sendo diluído pelo cotidiano, pelo dia a dia, eu vou pegar O consultório sorvete. acua muito, deixa o cara meio Pô, eu acuado. vou pegar um sorvete, o cara pega o sorvete e fala assim, esse sorvete fez lembrar da minha avó. Ah, é por quê? Não, porque na época da minha avó negava sorvete para mim, só dava para minha irmã. Aí, quer dizer, num sorvete de uma casquinha, você descobre Verdade. uma coisa que causou uma... Tá lá É guardado, isso aí, lá atrás. no baú dele lá. O cara colocou para fora. Eu falo, pô, então, mas vamos trabalhar isso? É isso aí, é o caminho. Como que eu nunca... Pegando um soube- gancho do que você Vai lá. falou da felicidade, né? Que você encontrou a felicidade, né? Recuperação, É.
eu faço uma analogia em relação ao monitor cardíaco, né? Quando há vida, ele oscila, né? Sobe e desce. Aquilo é a vida, né? Quando fica linear, acabou. É a linha. Então, haverá momentos difíceis. Mas se você for ao uso, fica muito mais difícil. Não, eu vou falar aqui sobre viver, pegando um gancho do que o Manassés falou, né? Viver fora, aqui dentro da comunidade, você falou, dentro da comunidade você está seguro, que aqui não tem não sei o quê. Protegido de alguma forma, aí né? Quando você está lá fora, você corre. Por quê? Ontem foi encontrado em Minas Gerais, no meio de uma floresta lá, 365 mil pés de maconha pronto para ser colhido. Aonde, Minas? Minas Gerais. Numa fazenda onde... Você sabe que a lei não pode desmatar tudo, então tem uma área reservada. Fizeram, no meio da mata preservada, um plantio, 365 mil pés de maconha. Aí Tira só um adendo rapidinho sobre o pé de maconha. A cocaína destrói o império. A maconha não te deixa construir um. A maconha te traz preguiça mental e dependência psicológica. Só para continuar. É isso aí. Aí o repórter fez uma analogia do seguinte: 365 mil pés. Pô, são 1.000 pés por cada dia do ano. 1.000 pés por cada dia do ano. 365 mil, 365. O cara fez a analogia, eu achei legal. Eu falei, pô, o cara fez uma analogia correta. 1.000 pés. Aí foi encontrado. O país lá que fabrica lá e tal, a cocaína, ele vai parar? A fábrica de uísque vai parar? A fábrica de cerveja vai parar? A de conhaque, a de champanhe, a de vinho, vão parar? Não vão. A gente sabe que é um sistema, que é a economia, que é o mercado, que circula dinheiro, porque tem pessoas que podem consumir socialmente, né? Mas a gente que chutou o pau da barraca, a gente adoeceu, a gente não pode, tem que se abster de qualquer tipo de substância. E é importante falar isso, né? Tem pessoas que têm predisposição para qualquer tipo de compulsividade, né? Desenvolver o comportamento compulsivo obsessivo, né? E tem um paciente meu que mora na Holanda, que ele falou que quando... Ainda mais lá, né? Que lá o governo precisa, né? Ele precisa da verba do uso do consumo de drogas para poder tributo. E tem os pubs lá, o lugar que vende lá, as coisas todas. Não, muitos países eles utilizam a questão dessa arrecadação de impostos, né, em cima desses produtos, né? Os Estados Unidos para poder investir alguns na saúde, para poder investir em algumas questões. Isso a gente conversou muito com o Crivella aqui, a gente recebeu o ex-prefeito Marcelo Crivella, agora deputado federal, né, qual eu mando um abraço para o Crivella e a sua esposa, dona Jane, né? Ontem nós fizemos um evento bacana, Sandro, que foi um momento de ação de graças pela eleição dele e do deputado estadual Fred Pacheco. E a gente estava falando justamente sobre isso. Só que assim, nós trouxemos também o secretário nacional, Dr. Quirino, para participar de um episódio aqui do podcast faz uns 3 meses. E o Dr. Quirino ele estava falando dessa questão. A maioria dos países que regulamentaram a venda da maconha, a venda de alguns tipos de drogas, a descriminalização de algumas drogas, eles já estão recuando, né? Porque você arrecada impostos, tributos. E o que você vai gastar para recuperar? Mas o que você está gastando com a questão da segurança pública, porque aumenta o número de homicídios, as pessoas começam a se matar mais por causa do uso abusivo. As pessoas procuram mais a emergência dos hospitais, que é um custo altíssimo, né, na questão da saúde pública. As pessoas começam a acessar mais os tratamentos de câncer, porque a maconha, o cigarro potencializa essas doenças, né? Então a procura por essas doenças, né? Então a questão é assim, os danos causados por uso abusivo dessas substâncias acaba não compensando aquilo que você arrecada. Cai uma gota e sai uma torneira. Então, assim, muitos países já estão lutando e revendo as questões dessas legislações normativas que regulamentam esse tipo de... E o Brasil, né, é uma questão que a gente vai enfrentar agora, né? A gente sabe que próximo ano, o lobby da maconha ele é muito forte.
É muito forte. Associa como É remedinho, pesado. né? Associa como remedinho. Isso uma É insanidade, pesado, o uma jogo é legalizar pesado. droga Então é a gente insanidade. sabe que a gente vai enfrentar uma questão aí. Tem muitos grande. que não Eu veem não- a maconha como droga, né? Eu não sou a favor da descriminalização da maconha, da regulamentação. Não sou a favor, porque eu acho Nem que o eu. Brasil não tem essa estrutura hoje para lidar com uma pauta dessa, Não é né? moderno. As nossas crianças não são preparadas. Os nossos adolescentes não têm a prevenção que deveria ter para poder entender o mal que a maconha. Você falou, acabou de falar o que a maconha. adolescente, né? Tem um filho adolescente. Imagina na esquina da tua casa, abre uma lojinha que vai vender bagulho. Que nem Aí os vende coleguinha- narguile. Que nem a questão do narguile vai ser, essas lojinhas de narguile vai ser de maconha. Vem Mas o eu tô- coleguinha eu tô- eu de tô classe. com um paciente assim, mora perto de Nova York. Eu estou atendendo ele, né, brasileiro. E a mãe fala, Sandro, ele é atendido por você. E logo depois ele sai e tem uma loja vendendo. É, E aí? E, Sandro, e assim, não é que em algum momento a gente não tenha que discutir esse assunto, a gente tem que discutir. Porque uma molécula, no meio de 300 milhões de moléculas que existem na substância, né, da cannabis, a gente sabe que tem uma molécula ali que ela realmente tem um efeito medicinal. E essa molécula que é tirada para produzir as medicações, que trata a questão principalmente da esquizofrenia, a questão do autismo, né? De algumas doenças que realmente precisam dessa substância, já é regulamentado pela Anvisa. O que não é regulamentado é a produção dessa medicação no Brasil. Mas existe a regulamentação da administração dessa medicação importada. E agora existe um projeto de lei que vai regulamentar o pagamento desse tratamento pelo SUS. Então, essa medicação vai ser disponibilizada pelo SUS na própria rede de saúde. Então, a família não vai ter custo. Quem tem custo é o Estado. Porque é muito menor. Imagina, cara, se a gente já vive essa questão do contrabando do cigarro, para e pensa. Olha a questão do cigarro. As pessoas consomem muito mais cigarro contrabandeado do que o cigarro normal. claro. Então, o contrabando do cigarro. Agora, nós tivemos agora o filho do Sérgio Cabral. Filho do Sérgio Cabral. Né? O Sérgio Cabral deve sair segunda-feira, alguma Segunda-feira, coisa né? assim, né? Enfim, vamos dizer o quê, né, cara? Mas o filho dele foi preso por causa do contrabando de cigarro. Vocês viram isso na televisão? Vi. Foi preso por causa do contrabando. Ele era chefe de uma quadrilha que contrabandeava cigarro e desviava milhões e milhões de impostos. Deixava Pelo contrabando. Deixava-se de Você acha que isso não vai acontecer com a maconha? É óbvio que vai acontecer com a maconha, com qualquer tipo de droga. Ali, os caras compram o gift lá no Coelho Neto, saiu ali. Imagine a maconha também, se não vai ter pirateada. E o né? cigarro Maconha é que uma não paga droga, imposto, e o cigarro é uma droga que ele ocasiona, por causa das misturas que tem, né, que a gente sabe, imagina essas empresas que vendem de uma forma legalizada, tem todo um controle ali, né, de nicotina, de 3.700 né, e poucas substâncias que são colocadas, mas tem um controle. E esse que não passa por controle nenhum? Que vai vir em contrabando. Você imagina a qualidade da maconha que vai chegar. Pois é. Que já chega de fato, mas que vai chegar, que vai ser potencializado no nosso país. Então, não tem condição de discutir esse assunto hoje. Ai, no Eu Brasil. sou radicalmente contra. Você é contra? Totalmente E você, contra. Sandro? Eu sou a favor da sobriedade e da positividade. Total, eu falo né? isso 24 horas no Instagram. Totalmente contra. Sobriedade e positividade. Essa é a melhor maneira de se viver a vida hoje. Eu tava no grupo da BEAD e assim, a galera elas fizeram uma excursão, se eu não me engano, acho que é para o Canadá. E eles foram visitar um equipamento de saúde onde você usa a droga de uma forma segura. Heroína, drogas injetáveis. É um consultório, uma espécie não um consultório, mas é um local, um espaço onde as pessoas se drogam de uma forma segura, acompanhada por médico, acompanhada por equipe multidisciplinar, assistentes sociais. Imagina o terror, as pessoas falando, a imagem, teve uma... usar droga... usar de uma droga de uma forma segura, dosagem segura, aí tem o preservativo, aí tem a seringa, aí tem tudo de uma forma segura, lá no Canadá. E inclusive o pessoal da BEAD foi visitar esse espaço, e aí eu coloquei lá no texto embaixo, cara, eu tenho que ter muita mente aberta para poder visitar um espaço dele e entender que isso é algo que é uma tendência, que infelizmente é uma tendência a nível mundial.
Você imagina, você se mata. Se mata com segurança. Eu coloquei isso. Se mate. Meu texto foi esse no WhatsApp. Se mate com segurança. Toma seringa, toma droga. Você pode usar 5 gramas, um exemplo, eu não sei qual é a quantidade específica. Cota, né? Uma cota com segurança. Se mata, mas se mata com segurança, entendeu? Quem garante que aquela pessoa não vai injetar com a anuência do Estado aquela quantidade de substância do organismo e não vai ter um problema, não vai morrer? Sim. Você imagina um lugar desse no Brasil? Começar o Brasil a ter espaços como esse? Deus. Agora, você falou num ponto assim, importante, me fez lembrar 2 questões para estar passando para o pessoal. Pedido de ajuda e pedido de socorro. Pedido de ajuda é antes do consumo, né? Porque a pessoa associa o consumo à liberdade. Então, a pessoa me liga antes e fala, Sandro, estou querendo usar. Aí eu faço a pessoa refletir, porque o consumo vem da impulsividade. Então, se eu faço a pessoa refletir e falar, tem certeza? Você vai largar 200 dias sóbrio para usar um dia? Aí a pessoa, é mesmo, poxa, não vou. Então, a chance da pessoa... Amanhã a gente conversa sobre esse assunto. Isso. Não usa hoje, não. Não usa hoje, Deixa não. para amanhã. Amanhã, se você... A gente conversa sobre Hoje esse você assunto. fica sóbrio, só deixa- hoje. Mas Não- quando não- a gente ganha um dia assim, no uma dia seguinte vitória, não tem né? mais a vontade. É acabou, uma meu. vitória. E a possibilidade vontade muda. incrível que ela dá e passa, né? Aí você enrola, meu irmão. Já aconteceu comigo N vezes nas muitas comunidades vezes. que eu trabalho. Os caras, seu Melo, porque Pedro, né? Pô, seu Melo, aí, não tô me aguentando. Eu falei, filhão, olha só. Vamos trocar uma ideia, vamos ali trocar uma ideia. Pega uma garrafa d'água aí, vamos ali caminhar no campo de futebol, vamos lá, olha só. Eu tenho umas balinhas de chocolate aqui, vamos com umas balas de chocolate aí, vai, vamos desenrolar aqui uma conversa. Aí vamos, bate papo e tal, não sei o quê, daqui a pouco chegou a hora da pelada, vai essa pelada aí, joga esse futebol aí, vai lá, aí jorre, corre e tal. Aí acabou, eu fico de longe só olhando. É mudar, né? Mudar o ambiente, mudar o pensamento, Acabou, né? suou, botou pra fora, correu e tal. É. E aí, filho? Poxa, meu, passou aí. Eu tava na maior angústia, eu já tava focado, eu tava focado. Você viu o esporte, a terapia. Tirei E aí você do foca, foco. potencializa o desejo, né? Se eu pego o cara, pô, meu irmão, não faz isso, tua vida, tu vai morrer. Não, Naquele tem que momento, botar esse ele não lado, tá não. com a mente aberta para entender aquilo. Então, Você eu tenho usou que... o que? Esporte e terapia. É isso, baixa água, né? Água, né? E quando chegam para mim, hein, Sandro? A gente não teve chance de falar sobre isso. Porque eu tenho uma experiência em comunidade, né? Alguns anos, trabalhei lá dentro. Então eu criei uma metodologia. O indivíduo chega, vai para triagem, 3 dias. O que eu faço? Filhão, daqui a 3 dias a gente vai sentar para trocar uma ideia. Porque tu chegou, tu tá no uso e tal, lá fora. Olha, o que é que eu quero de você? Olha aí, monitores, dele aqui. 3 litrinhos d'água por dia. Aí qual é a resposta? Pô, eu não consigo. Eu falei, tudo que você colocar o advérbio de negação na frente, você já vai derrotado. Então não coloca o não, eu não consigo. Eu não sei fazer, eu não vou aprender essa frase, eu não vou aprender a escrever em russo, eu não vou gostar de sushi, eu não vou... Pô, tu nunca comeu, como é que você não vai gostar? Entendeu? Então, não coloca o não. Quando você põe o não, você já foi derrotado. Sim. Você já se derrotou automaticamente. Então, de filho, vamos tentar. Não bebe, eu peço 3, mas se beber 2, tá bom. Aí eu dou aquela narrativa. Você não toma banho e não lava a cabeça com água? Você não lava o corpo com água? Então vou te lavar por dentro, filho. Vamos botar essa porcaria pra fora. Vamos mijar essa porcaria. Toma água, filho. Bebe água. E cobra os monitores. Não, e também eu faço o rim dele funcionar, botar aquelas porcaria pra fora, resíduo pra fora. Sim. E pego os meus monitores que estão cuidando, né? A pessoa da monitoria. Vigia aí, fulano. Água nele. E passa por mim lá, eu vou lá dentro na triagem. E aí, filhão, a aguinha já foi? Não, seu Melo, tá tranquilo. Não, seu Melo, tô de olho, pode deixar, tô de olho. Quando eu tiro, eu digo aí, agora vamos nós. Senta aqui. Fala pra mim, aonde o cara aperta, conta a tua história. Quando é que começou esse negócio? O que te levou a isso? Aí vem aquela coisa, aceitação social... família. Aí você vai no fundo da piscina. Aí vem a aceitação social, o garoto tinha 13, 14 anos, aí a turminha dele já tinha 18, 19, aí ele já estava com os caras com outros pensamentos, e ele saindo da adolescência ali, da infância, pré-adolescência, querendo ser um homem igual aos outros, aí acende o cigarro e fuma um beck, aí e tal, e aí, pum, vai.
Se sentir aceito no E grupo. né? aceitação social, né? O cara se sentir, fazer parte de um contexto. Porque até então ele não é menino e não é homem. Entendeu? Então o que ele quer ser? Eu quero ser igual aos caras. Os caras fumam, eu vou fumar também. Isso é vide eu. Minha história. Isso é minha história. Os meus amigos eram todos assim. A minha história com a droga começou. A droga ilícita. Eu pequenininho. Vocês conseguem ver na minha testa aqui uma rachadura? Consegue? Sim. Consegue ver? sim. Uma rachadura aqui? Consegue? Sim. Ver a rachadura aqui? Um talho na Sim, minha testa? sim, aqui? sim, tem. Aqui, tá vendo aqui? Uma rachadura? Aham. Isso aqui foi eu bêbado no tamanho da mesa. Isso aqui foi no bico da mesa. Eu bêbado. Meus tios, festa de final de ano, minha família, meus tios bebiam uísque com guaraná naquela época. E botavam a borra assim do copo com gelo em cima da mesa. E tudo chapado de uísque, batendo papo e falando besteira e coisa e tal. Ninguém prestava atenção em mim. E eu passava nos copos assim. Eu comecei a rodar em volta da mesa assim, calculei a tangente errada, chapei no bico da mesa. Acabei com o Natal no Novo Cenário de todo mundo, para o hospital costurar. Isso Quantos anos? eu não sei, Cidinho. Eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos. Entendeu? Eu já pegava a borra dos uísques e bebia. Quando veio o Brasil, aí veio aquelas. Na minha época, eu sou aqui o veterano da história, né? Então eu peguei os hi-fizinhos que a gente reunia os amiguinhos com a vitrola. Aí o bailezinho na casa de um, aí era que suco, era Coca-Cola com rum, aí a mãe do amiguinho fazia sacanagem, aquelas espetinhos de salsicha com não sei o quê, e a gente, as menininhas, não, eu te odeio, aquelas coisas de dançar no bar. Isso aí. E toma ali Cuba Libre, né, Coca-Cola com rum. Eu chapava no segundo copo. Eu sou extrovertido, né? Eu falo, eu sou comunicativo. Percebe. Meu irmão. Não sabia, não. Ah, não, tá. Me engana que eu gosto. Aí, mano, sabe o que acontecia comigo? Eu corria pra casa, mano. Eu me isolava, eu me trancava, eu entrava no quarto, cobria a minha cabeça, ficava curtindo a paranoia da neurose, que eu ficava tímido, não conversava com ninguém, não dava certo. Aí eu falei, esse negócio não dá pra mim. Parei. Brasil tricampeão do mundo. 1970, 21 de 1970. Eu não era nem nascido. Meus amigos, Você tá velhinho. meus amigos, tô bem na foto. Quantos anos? 60? 66. 66, você é idoso? Eu sou. velho. Pô, mas é fortão, Ele não nem entra nem parece, na né, cara? fila, né? Não, pô. Eu Não tenho recai porque a 66 comunidade anos. terapêutica não aceita mais. Pois é. Não pode Meia, recair. meia, não dá. Recai, mas não aceita mais idoso, mano. Eu vou pra um abrigo. Vai dar, você vai dar testemunho. Aí, mano, escuta só a encrenca. Eu e meus amigos já aquela fase já maiorzinho, né? O que aconteceu? Brasil tricampeão. Aí, vamos fumar. Eu fui fumar o quê? Vamos fumar um baseado. Eu falei, baseado? O que é isso? Não sabia de nada. Morando na Torres Homem e o Morro do Macaco atrás. Pô, então tu fumou aquele da lata que botou. Mas isso veio depois. Não, a lata, eu só abri 13 latas. Nossa. Eu abri 13 latas. As latas assim, ó. boiando, Eu né? vendi muito aquilo ali, bicho. Pula, Eu tinha 12 anos, né? Aí, cara, o que aconteceu? Foram lá em cima do morro, trouxeram um volante de loteria desse tamanho, assim, um negócio enrolado, desse tamanho, assim, um canudão. Aí o dinheiro que a gente tinha era pouco, o cara vendia pela metade, assim, ele quebrava no meio e vendia meota. Famosa meota. Aí o cara trouxe. Aí um deles lá foi lá e fez o negócio. Igual cigarro, né? Já tinha dado um estraguinho no cigarro. Aí os caras tudo rindo, falando merda. E eu, Não deu hora. pô, esse troço não presta não, que não dá. Não, rapaz. Aí veio um, né? Falou, cara, tá fazendo errado, cara. Falei, o que eu tô fazendo? Fumar, tragar. Não é assim. Faz assim. Aí eu fiz, cara. Meu irmão, eu dei uma tossida que o meu pulmão quase... Já você do início, né? Aí fiz a segunda vez. Meu irmão, na segunda vez eu já encostei na parede, as minhas pernas tremiam e eu não conseguia parar de rir. Me ligou a caixinha do riso, que a barriga doía, eu ria de tudo. Eu olhava pra cara dos caras e ria. Aí eu falei, cara, esse negócio é bom pra caramba. Foi aí que eu comecei. Foi aí que eu comecei com as drogas Ninguém se de vestia em óleo de fígado, né?
Óleo de Ah, fio. é Ninguém se assim vicia. mesmo. Óleo de fio. Não, ninguém se Agora vicia que eu em óleo de entendi a fio. metáfora. A pessoa se vicia em algo que dá prazer. Ó, né? tem uma vozinha que tá com o YouTube do neto. Ela falou aqui, eu tô com o YouTube do meu neto, mas tô acompanhando tudo. É assim mesmo, eu vi isso lá na clínica. A avó do Caio. Também tem aqui a Regina, Joia. Tem... Mandar um abraço aqui, o Luiz Carioca tá falando, eu conheço um que recaiu depois de 22 anos, aquilo que a gente tava falando. Ó, o André também, André do saxofonista, né? Mandando um alô. Parceiro, tá conectado. Forte Alô, abraço, André. André. Diz que é contra a liberação também. Aí o discriminação Luiz da Carlos está cidade. falando, quem pratica não recai. Então, os 12 passos, né, que ele está falando, né? O Luiz Carlos está falando o seguinte, fale sobre os 12 passos, porque quem pratica não recai. Nosso testemunho transforma as outras pessoas, tá certo, desse jeito. O apoio da família é tudo. É desse jeito, pedir ajuda é o segredo. Gente, vamos falar sobre família. Família tem um papel importante nesse processo, né? Falando do tema da família que eu tinha separado aqui, o que acontece? O indivíduo que tem problema com substâncias, um indivíduo. A família pseudo, né, não tem. Tomam lá aquela cervejinha, tomam um vinhozinho no final de ano, vai brindar o ano novo com a champanhe e coisa e tal. A família, ela tem uma participação direta no processo de recuperação desse indivíduo, porque ela não pode facilitar e não pode abrir nenhuma janela, nenhuma porta, nenhuma fresta para que esse indivíduo faça uso do substância. Ela tem que entender que ele é como um cromossomo a mais faz um down. Um cromossomo a mais faz um down. Então, esse cara, nós viemos com um defeitinho de fábrica. A gente não pode. Todo mundo pode fazer um monte de coisa, só que a gente não pode. Não, né? E é incrível, né? Porque assim, teve uma família essa semana, até você falando sobre isso tem tudo a ver, o Tony. A família falou pra assim, não, tô levando ele aí pra internar, que eu preciso deixar ele aí, cara, porque é o seguinte, vai chegar Natal, Ano Novo, aqui todo mundo bebe, todo mundo fuma. O pai falando pra um filho se livrar de 17 do problema. anos. Pra se livrar do problema. Chegar aqui, nós vamos beber, nós vamos fumar, e ele não vai segurar a onda, vai derramar, vai explanar aí que eu quero chegar. Vai virar um problema. Não, ele não pode vir pra cá, tem que segurar ele pelo menos Natal e Ano Novo, aí pra gente poder passar o Natal e o Ano Novo. Que participação a família teve? Ela só deu a chave do carro e o dinheiro, vai buscar. Cara, então quer dizer, daí eu parei e falei, então o senhor está querendo me dizer o seguinte, que o senhor não tem condição de sacrificar o álcool, o cigarro, a questão dessa farra que a família está promovendo no Natal em prol da recuperação do seu filho. Porque não entende que ele é um doente. Porque não entende que ele é Aí doente. vem aquela narrativa, sem vergonha, é um vagabundo, é um safado, não vale nada. Isso não E o vai pai dar era militar, né? O pai era militar. Tem um ponto muito importante. Concluindo aquilo que eu estava falando lá, pedido de ajuda, pedido de socorro. Pedido de ajuda é quando a pessoa liga antes do consumo. Pedido de socorro quando ela liga depois. Tá tudo certo de ligar depois. Pedido de ajuda é um ato de coragem e sabedoria. Beleza. Mas quando ela pede ajuda antes do consumo, eu tenho mais chance de evitar a recaída. Né, que é o tema do programa. Como evitar a recaída. Sobre a família e sobre o dependente. Tem esse tripé, né? O jeito de ser, a maneira de pensar e a forma de agir. Quando a pessoa usa droga, ela pensa de um jeito e age do outro. A família está doente também. Então, ela também pensa de um jeito e age do outro. Por quê? Porque, cara, o paciente ele está dependente da droga e a família está dependente do paciente. Então, a droga da família acaba sendo aquele paciente. Ela é totalmente dependente do paciente. Fica dependente do paciente. Então, quer dizer, ele tá cheirando sente falta de sofrimento. A mãe relatou isso pra mim. Eu sinto falta de sofrimento. Deixa ele manda ele vir pra cá pra aliviar um pouco o nosso sofrimento. Parou de sofrer. Mas ele não quer isso, senhora. Ele tá em recuperação, ele tá indo bem, ele tá caminhando. Se ele sair daqui, ele vai se colocar em risco. Não, mas a gente tá sofrendo muito. Sabe o que acontece? Se ela para de ficar dependente dele, ela vai ter que olhar pra ela. Aí que tá. Então, e sofre, né? E precisa se tratar também. Muitas mães falam assim, poxa, mas quem está usando droga é ele. Eu sei, mas a senhora precisa se tratar também. Não é porque é ele que está usando droga que a senhora não precisa se tratar. A senhora precisa se tratar porque se ele cheira cocaína, a senhora cheira ele. E você faz essa abordagem durante o seu trabalho com a família também, Sandro? Faço. Como é que você faz? Eu lembro que uma época sua mãe dava esse aconselhamento e tal. Minha mãe dá, sim. Continua?
Minha mãe se formou em terapeuta, em acompanhante, ela dá esse suporte para a família. Mas eu também atendo muitas famílias, né? As famílias, elas não conseguem entender, muitas vezes, que elas, querendo ajudar, acaba prejudicando o processo. Né? Ajuda da forma errada. Tem família que Porque leva... não age com a razão, age em cima do coração. Comprando droga. Não, compra, leva na clínica. droga, Leva na clínica, leva o cigarro, ele consegue conduzir, manipular. Pegando um Ele gancho. fala, não, tô sofrendo muito. Foi Aí a dizer- família acredita que dando um cigarrinho pra ele lá dentro da clínica, Dá uma escondido, aliviada, né? vai dar uma aliviada e ele não vai embora. Porque ele fala, se a senhora não trouxer, eu vou embora. Manipula, né? Ele fala pra chantagem mulher, se a emocional. senhora não trouxer, eu vou Ó, embora. tem uma É mãe lá em manipulação, Copacabana, né? tem uma mãe em Copacabana que ela tá mais acabada, assim, definhando mais do que o filho. É. O filho também tá. E eu fui com a minha mãe lá visitar, né, os dois, porque era um caso muito sério, tal, Muito grave, e né? muito grave. E aí eu fui com a minha mãe lá. Chegou lá, cara, parecia aquelas Que ela é casas- usuária, Sabe né? aquelas casas de acumuladores? Que tem Cracolândia. Sim. Parece a Cracolândia. Dentro do apartamento de Copacabana. Copacabana, né? Ela falou assim: o meu filho não vai no morro. Eu vou lá, pego a droga e ele usa aqui dentro. Então ela facilita o consumo de droga do filho, porque ela tem medo do filho morrer no morro. A doença dela, ela ficou tão afetada com a coisa que ela opta para fazer isso. Eu vou fazer esse sacrifício, porque ele fica aqui dentro, eu sei que ele não morre. Entendeu? Eu não vou, ele não expõe ao risco. Eu Ela sabe aceito que ele morre, usar. pode morrer, né? De outra maneira. De overdose, ele pode ser. Pegando um gancho sobre a família, né? Existe uma irmandade paralela chamada Al-Anon, que é dos Alcoólicos Anônimos, Amor de e o gente. Nar-Anon, que ajuda as famílias dos dependentes, que são os codependentes, Dependente do dependente. a saber lidar com o comportamento e as atitudes em relação a esse usuário. A convivência, o pai, a mãe, a irmã, enfim, quem tiver do lado. Os livros há anos atrás, quando eu me formei, dizia o seguinte, que um usuário na ativa, ele envolvia diretamente 53 pessoas. Entre pai, mãe, irmã, a esposa, a namorada, o porteiro, o chefe do trabalho, o colega e tal. Blá, blá. Você vai riscando ali estatisticamente, dava 53 pessoas. A literatura de hoje, Sandro, fala em 75 pessoas. É progressivo, de determinação fatal. E mata desmoralizando. Então você vê que aumentou. E se faz necessário o acompanhamento da família, essa mãe precisa de ajuda, ela precisa frequentar uma irmandade dessa paralela, ele precisa entender A o que importância da terapia, né? Fala da panela de pressão aí. sim, a panela de pressão. Vamos lá, Manassés. E do furúnculo. Fala aí. Os Vamos dois. lá, Manassés. Olha a Sim, importância de fazer terapia. Ele vai fazer uma metáfora agora. também. Por que a panela de pressão não explode? Porque você tira o pino. A resposta não é essa. A válvula. Ela tem uma válvula Sim, de que escape. escapa a pressão positiva. Essa é a resposta Que certa. seria uma terapia. A segunda. Quando é que o furúnculo para de doer? Quando ele explode. Quando sai pra fora o carnegão. Quando Espreme, né? espreme. Quando você espreme. Olha a terapia aí de novo. Isso é uma metáfora. A panela de pressão não explode porque você tem uma válvula. Você explode se você não tiver a tua válvula de escape, se você não botar para fora. E o furúnculo, ele só vai parar de doer quando você espremer ele. E o furúnculo está dentro de você. São as suas máculas, seu ressentimento, suas mágoas, seus medos. Você botar para fora, aí você começa a crescer. E a pergunta é, quando você fala, qual é o ouvido mais próximo? A sua boca, é o teu. É Quando o seu, você pô. fala, você Sim. verbaliza, o ouvido mais próximo. É o seu. Quando você fala, você se escuta. Hoje eu estava atendendo um paciente vindo para cá, e aí ele falou assim, eu falei, cara, tudo que você falou picotou aqui. Ele falou, é bom repetir, porque o ouvido mais próximo é o meu. E eu preciso escutar tudo que eu falei de novo, para eu Memorizar. memorizar, que eu não posso usar. Nós temos aqui um visitante, né? Ele não vai aparecer ali. Então eu vou falar para ele ali. Se ele estiver fazendo terapia, alguma coisa assim, quando não tiver o Sandro por perto para poder te dar um suporte, conversa com você mesmo no espelho. Porque ali vem a pura verdade. O teu reflexo não mente. Por mais que você minta pro teu espelho, a verdade está dentro do teu olho. Então eu falo pros meus,
Conversa com o espelho. Tu já falou com o espelho hoje? Tu já se perguntou se tu quer ficar limpo hoje? Se tu já mentiu hoje, pergunta pro espelho. Conversa com o espelho. Olha que interessante que o Tony está falando. O espelho me salvou. Porque quando eu tive um despertar espiritual, foi assim. Quem não conhece a minha história, eu vivi 20 anos nas drogas, tive 3 overdoses e tentativas de suicídio. Só que chegou uma hora, eu fui pro espelho de casa. Ó, o espelho aí. Olhei dentro do meu olho. Isso. E falei assim, para de historinha. E dei um tapa na minha cara. Pau, estalou. Falei assim, para de historinha, você precisa decidir agora. Eu me enquadrei igual aqueles caras da polícia. Porque não mente, a verdade não mente. Falei assim, ó, você quer viver ou você quer morrer? E você tem que decidir isso agora. Não é daqui a 5 minutos, Sandro. Não é amanhã, não é segunda-feira, não é ano que vem. É agora. Aí, olhando dentro do meu olho, eu dei uma enquadrada em mim, que eu falei assim, cara, eu preciso decidir agora. Aí eu decidi viver. A partir daquele momento, o sucesso é uma decisão. A chave virou e hoje eu estou 12 anos limpo. Mas, naquela época, eu nem pensava em ser terapeuta. Eu só queria ficar sóbrio. Porque eu sabia que eu durava mais uma semana no máximo. Caramba. No máximo. A vela, como dizem, estava no toquinho, assim, ó. É a semana da minha morte. Eu estava com um pé na cova, o outro na cadeia. Música aí, vamos. Vamos. Final, a gente termina. Vamos. Já tá no final? Não, no final agora não, né? Não, ainda tem quase 2 horas. Tem mais um dia todo aí. Vocês estão bem aí para poder... Tão bom isso aqui. Para poder aguentar o programa tá aí? tipo Tá Bill e começando. Tá começando. É preciso saber. Aí a gente... Quem... Acho que tem a ver com isso que a gente tá falando. Vamos lá. Pode cantar alto aqui? Pode soltar, vai. Luiz Carlos tá falando, foi o meu espelho que me fez cair na real. Garoto, bom esse menino. Tem que tratar o dependente e a família. Isso aí. Valeu, Douglas Cidinho, Alessandro Martins. Abração, isso aí. Um dia limpo sem drogas é um dia feliz e satisfatório. Só por hoje. Limpo é um dia bem São 22 anos limpo. 22 anos, hein? Parabéns. Só por hoje, companheiro. Junto, companheiro. Eu fui frequentar. Não, vamos fazer aqui, ó. do Roberto. Eu fui frequentar a NA depois de velho. Tu é velho? Eu sou o quê? Tutankhamon? Eu também, eu fui depois. Eu fui depois, eu também. Eu conheci o Linhares com os 3 Eu ingressei Vamos lá. ele. Vamos lá. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Por quê? É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Curte aí, Marcílio. Ó, Ulisses, é pra você essa canção, essa música. É a música. Parabéns, Sandro, pela sua escolha. Isso aí. Luiz Carlos Carioca, essa canção é muito forte. Manassés, homem de Deus, parabéns, companheiro. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso
saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. E uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Cidinho, o poder da música no processo de recuperação, Cidinho. Sensacional, cara. É assim, Poder da libertador, né? Música A é terapia, né? Cara, a música é um dos maiores presentes que Deus deu assim para a humanidade, né, cara? O que é a música, né? Assim, sabe, viu como é que a energia que fluiu aqui, né, cara? A gente cantando a música, né? Como é que tá a tua alma, né, cara? Tô leve, Aqui, tô leve. Eu queria cantar mais. é fundamental, Desse, cara. maravilhoso, um estúdio desse, high-tech, pô. Vocês fizeram uma canção muito legal, que Pode foi falar como é que uma canção nasceu? não, uma música, né, na Pode verdade, falar como nasceu? que é aquela da Lei Seca. Sim, sim, aquela aqui que acontece. Ah, não. Filhos Antes da da Lei Terra. Seca, Filhos da Terra. fala do Filhos da Terra, que Filhos é... da Terra. exatamente. Vamos lá. Pra família, 2016, Olimpíada no Rio de Janeiro. Aí, todas as delegações chegavam pelo Galeão, né? Por ali. O aeroporto é a porta de entrada ali por ali. Todo mundo passava pela linha e passava por ali pela pseudo, né? Zona de uso, não pode mais falar aquilo, né? É zona de uso. Então, eles queriam maquiar aquilo ali. O que fizeram? O governo. A Cracolândia. Positivo. Não pode falar? Não pode Cracolândia. Cracolândia. É. Aí o cidadão lá, Cena de uso é um nome bonito que acharam para poder, Pois é. pra poder não ficar falar Cracolândia, né? É a Cracolândia da Avenida Brasil que nós trabalhamos lá. levou frente em o Parque pedrada. Leão, meu irmão. Meu irmão. Tomei pedrada lá e tudo. Enfim, aí vamos lá. Vamos contar isso depois. Vamos falar, precisamos falar. Aí, mano, o que acontece? O indivíduo lá, que era o secretário de Ação Social, que eu não vou falar o Não nome. precisa. Não é. vou falar o nome do indivíduo, fez uma M que não tem tamanho. O que ele fez? A gente que, né, foi lá, estudou um pouco de psicologia, estuda psicologia, o que acontece? O indivíduo que está na sarjeta, que está lá no fundo, se você colocar a mão na cabeça de um pitbull, por cima dele assim, a tendência dele morder você é muito grande. Se você se colocar numa condição de submissão, deixar o seu braço para ele chegar perto, ele te cheirar, e coisa, você possivelmente vai poder tocar naquele, ele não vai te reagir. O dependente químico é a mesma coisa. Tudo que vem de cima para baixo é nocivo, é ruim. Ele está na sarjeta, o último degrau, aqui, a calçada. Então, tudo que vem de cima para ele é alguém querendo tomar a latinha dele, procurar ter uma pedra, roubar o que ele tem, a comidinha, uma roupinha que ele arrumou, que ele ganhou. Alguém que vai fazer um... Então, você não pode abordar um indivíduo daquela forma. Você tem que vir por baixo. Né? Porra, você tem que sentar Se do lado... rastejar junto com ele. Você tem que chegar do... Assim que eu tirava as pessoas da rua. Você tem que chegar do lado do indivíduo, sentar, pedir autorização para falar com ele. Posso falar contigo? Ele vai te receber meio... sempre ninguém está ali trazendo benefício. Né? Pedir Então, autorização. para isso falar aí. com ele. Posso falar contigo? Olha só, eu represento a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui um kit para você. Olha o que a menina colocou aqui, a Jéssica. Vocês fizeram juntos um excelente trabalho na Cracolândia da Avenida Brasil. Vocês, juntos ao prefeito Crivella, não mediram esforços para ajudar aquela população de Uma rua ali. profissão de risco, cara. Não, e Isso sem corre falar risco. que o Crivella foi várias vezes com a gente. Foi. O Crivella Várias pessoalmente vezes. na Cracolândia. Ele deu posse ao secretário de Assistência Social na época, Pedro Fernandes, dentro da Cracolândia. Deu posse, lembra disso? Foi, né? Foi lá e falou: ó, meu irmão, Coitado, sua né? missão é Você viu? acabar com essa Cracolândia aqui e ajudar essas Você viu pessoas. que saiu no jornal aí uma psicóloga recebeu uma facada?
estrada. Sim. Sim, sim. É, não precisa assistir, não é mesmo? É um lugar de risco. Sim. Porque a pessoa pode estar em surto, né? Claro. Sim, e nós pegamos Pô, a gente muitas ficou ali situações de de risco. manhã, de tarde, de Esse noite. de rapaz madrugada. aqui sofreu uma Tomei uma pedrada. Eu tomei uma pedrada. Mas Aí, assim, o indivíduo surto. A estratégia é essa, você Chega, você oferece Não alguma coisa. faça isso sozinho, tá? Jamais. Você É que oferece vai alguma coisa para grupo. esse indivíduo. Isso eu estou falando de uma entidade municipal, governamental. Você tem um grupo, tem um staff, tem todo mundo. Você chega Dá com uma um de kit. herói e vai sozinho lá que... Você chega com um kit. Você leva uma maçã, leva uma banana, leva um guaracampo e leva um sanduichinho pro cara, uma barra de cereal. Filho, olha só, eu tô trazendo isso aqui para você. Você tem uma recepção diferenciada. Sim. Ele para te ouvir, porque ele tem fome, ele tem uma... Pode que ele não vai comer agora, mas ele vai receber. Sim. E você aborda. Filho, olha só, eu tô com a minha equipe ali, aquela equipe ali, a gente tem um lugar para te levar, para você tomar um banho, para você trocar de roupa. Nós vamos procurar seus documentos. Se você quiser uma reinserção de família, se você for de outro estado, você abre um parênteses. Agora, sabe o que os caras fizeram? Eles vieram só marombado, de luva plástica, e foram em cima dos caras, meu irmão. Todo mundo na Cracolândia dormindo debaixo daquelas barracas. Fora aquele negócio de levanta plástico e segura pelos fundilhos, garra pelo... Chegou... Meu irmão, chegou Meu irmão, pegou, padrão. saiu tudo correndo. Foi que ano? Choque, 2016. 2016. Choque. 2016. 2016. Na Olimpíada. Prefeito Eduardo Paes. Positivo, é esse sujeito mesmo. Então, aí o que acontece? Correu todo mundo. Saiu tudo correndo. Quando você tira um Avenida tampão Brasil, assim, sai aquela esgoto. barata, mesma E o coisa. helicóptero lá da Globo filmando, né? E ao vivo pelo RJ, mesmo. Aí deu de correr, caras aquele correndo bando de pela gente pista. Foi uma ação muito desastrosa. né? pela Foi, Brasil. foi. Saíram Morreu correndo. uma criança, um adolescente, né, atropelado. Mas isso não foi Nessa- no ato. É, Isso foi um outro incidente. Na Vila É, Kennedy. que morreu. Na Brasil, Não, na Brasil na mesmo. Cracolândia mesmo ali. Um na adolescente Maré, de 12 anos, 13 anos. passou e tomou uma porrada e faleceu. Mas não foi, e foi de um batedor da PRF. Não, isso não, essa isso aí foi, agora, essa né? já Que foi. até o é. Crivella tava Não, passando. nessa ação aí que você está Nesse falando, dia. nessa ação, Não aconteceu acidente, não. O jornal na não Copa deu. da Olimpíadas, na época da Olimpíadas, O jornal não falou. o que marcou lá essa questão foi um adolescente de 14 anos da comunidade ali que foi atravessar a rua correndo da abordagem, da que eles chamavam de choque de ordem, e ele foi atropelado e veio a óbito depois de 3 dias no hospital. O anunciário, eu não captei essa informação. Então, o que acontece? Tudo errado. Vocês viram isso no Eu jornal? vi, Tudo no jornal, eu assisti. cara. Aí eu tô em Televisão. casa, o laptop aberto, né? Eu no quarto, eu com prato na mão comendo, tô assistindo aquele negócio. Eu, como tenho uma coisa assim para compor, né? Assim, É compositor. né? Sim, eu tenho. As ideias surgem, né? Cidinho também é compositor, cheio de O música. Fernando também é, tá aí. ó. Então, o que eu uso umas ferramentas. Aí eu começo a perguntar para a televisão. Aí perguntei pra ele, o que é isso aí? Aí veio a resposta. É uma viagem só de ida. Aí eu falei, é uma viagem. Isso vai levar para onde? Leva para um beco sem saída. Olha isso. Quem entra é o quê? Não tem regra nem critério. Aí eu falei, vai acontecer o quê? Vai pra cadeia, pro hospício ou cemitério. Pronto, primeiro a estrofe da música saiu. Eu abandonei o prato, abri o laptop, abri o Word. Essa é uma viagem só de ida, que vai de encontro a um beco sem saída. Quem entra não tem regras ou critério, vai para a cadeia, hospício ou cemitério. Aí, como nós estamos vivendo a Olimpíada, o Brasil podia ganhar, que fazia... E ganhou a medalha de ouro, né? Aí eu entrei no esporte, né? Exportamos tantos craques da bola e as crianças fumam crack fora da escola. As drogas rolam soltas nas esquinas. Tem pedra, maconha e cocaína. Caraca. A letra veio. Aí eu fui... Não, Terminei. escreveu mais, né? Foi Assim, fiz a letra assim, compacta Era um mesmo. poema, né? Acabei, pum, anexei no Word, pum, Cidinho, mandei. E aí, compadre? Tu tá vendo a televisão? Pô, cara, o jeitão dele. Cara, tu tá vendo isso? Eu falei, tô, meu irmão. Rapaz, que maluco. Isso foi. Eu falei, isso é um filho soltei os cachorros no cara, né? Ele falou, meu irmão. Aí ele falou, Cidinho, aí eu dei uma pegadinha nele. Falei, tô pensando em fazer uma letra pra essa música. Ele, cara, isso dá um tema legal. Aí eu falei, faz o seguinte. Tu tá onde? Tu tá no frente do computador? Tá? Abre teu Word aí.
Ele, abre teu e-mail aí, sujeito. Aí ele abriu o e-mail, aí com aquele jeitão dele, né? Aí você mandou uma. Caraca, velho, que é isso? Que tu fez? Eu falei, acabei de fazer, cara. Eu falei, cara, ele falou, caraca, velho, tu fez essa? Eu falei, acabei de fazer, mano. Faz a harmonia. No dia seguinte, ele chega na casa de manhã com o violão. Eu falei, já? Eu falei, Não, mas eu tive que ir. Vamos tocar corta ela, daqui, filho. corta daqui, enche aqui, foi adaptando. aí né? pegou, sentou lá. Acrescentei algumas coisas. Pô, vamos cantar essa então? Vamos. Aí Agora que o sentou. pessoal sabe do contexto da Não, música. aí, A música nasceu assim, gente. Essa Filhos da música Terra. nasceu assim. o interessante Foi uma é que eu abordagem fui- furada que me fez assistir na televisão aquela cena de horror e que eu transformei numa poesia, numa letra, e que o Cidinho Mendes acabou fazendo essa obra. Aí, interessante é que eu fui tocar uma vez num evento, né? E eu falei de. Ele não tava comigo, né? E tu tava, Aí tu tava com a tua eu mãe. falei, bicho, do cara, Foi né? Que naquela era. cena do Botafogo. Que era. Ele deu na cadeira do cara e não sabia O que o cara cara tava lá. assistiu- O político que fez a M. É, Tava na e o fila cara lá. tava- Nego catou foi uma, ele. Nosso foi uma colega. ação desastrosa. Depois virou O amigo, político né? que fez a M é nosso colega, nosso virou, amigo. Acertou, né? Viu que não era desse Não, jeito. e né? ele nos ajudou muito no decreto que a gente Depois vocês me publicou. botam em off. Porra. Ele publicou um decreto. Ele publicou um decreto, me ajudou, ele conduziu todo o processo político para a construção da regulamentação da nova política de drogas no município do Rio de Janeiro. Ele conduziu tudo. Virou parceiro depois, virou né? parceiro. Virou. Se redimiu, né? Ele se redimiu, né? Se redimiu. Meu amigão. Veja, não diga que a canção está perdida. Essa também é legal, né? Vamos encerrar com ela depois. Tenha fé em Deus. Vamos encerrar com ela depois. Vida, Raul, né? É claro. Tente outra vez. Vamos fazer Filhos da Não Terra, né? desanima, não. Você que recaiu, tente de novo. Vamos lá, então? Vamos. Vamos lá. Essa é a música do... É a nossa. Essa é uma viagem só de ida. Que vai de encontro a um beco sem saída. Quem entra não tem regras ou critérios. Ou vai para a cadeia, hospício ou cemitério. Exportamos tantos craques da bola. E as crianças fumam crack fora da escola. As drogas rolam soltas nas esquinas. Ai meu Deus, que covardia. Por isso, vem, entre comigo nessa guerra. Vamos salvar os filhos dessa terra. Estou fazendo a minha parte, cantando por você, usando a arte, dando a cara pra bater. Por isso, vem, entre comigo nessa guerra. Vamos salvar os filhos dessa terra. Estou fazendo a minha parte, cantando por você, usando a arte, dando a cara pra bater. Tudo isso tornou-se normal. Matéria boa no telejornal. E o dependente sofrendo submisso, jogado na sarjeta, comendo lixo. Quantas lágrimas de sangue ainda vamos derramar? Assistindo nossos filhos e irmãos a se matar. Eu sonho um dia em ver que tudo isso acabou. Porque Pois só entende de lágrimas quem já chorou. Vamos. Por isso, vem, entre comigo nessa guerra. Vamos salvar os filhos dessa terra. Vamos salvar os filhos dessa guerra. Parte cantando por você, usando a arte, dando a cara pra bater. Por isso, vem, entre comigo nessa guerra. Vamos salvar os filhos dessa terra. Estou fazendo a minha parte, cantando por você, usando a arte, dando a cara pra bater. Vem, tô cantando
você. O Brasil conta com você. Ó, essa música tem que explodir, Olha cara. só, quando ele falou... Ela é muito forte, top. Quando ele muito falou- espiritual ela também, Muito É cara. verdade, né? Quando ele falou guerra, associou a arma. E quais são as armas para lutar essa guerra? Sobriedade e positividade, né, cara? Os 7... São os 10. Os 12... Os 12? Vou passar para vocês Tem que ser agora. rapidinho, que a gente tem Rapidinho. 5 minutos. Isso. Os 12 sintomas que antecedem a recaída do dependente de álcool e drogas. Sintoma número 1, desonestidade. Boa. Começa com mentiras nas pequenas coisas em casa. Depois vem as mentiras maiores, como dar desculpas para não fazer o que deve. Termina com desonestidade consigo mesmo e começa a recair. Ei, Claudinha. Outro pra sintoma... você essa, hein? Aí, Claudinha. Outro sintoma, a impaciência. Exigir demais dos outros e de si. Querer tudo para já. Traçar metas que não pode alcançar. Com esforço normal e no tempo normal. Concentrar-se só em problemas que ainda não estão completamente resolvidos. Vá com calma. Vai com E calma. elegância. Quer ir mais rápido ou mais longe? Vai com calma. Quer ir mais longe, né? Então vai com calma. Intolerância. Discutir e disputar pequenos e ridículos pontos de vista. Olha, isso acontece direto, cara. Intolerância. Discutir e disputar pequenos e ridículos pontos de vista, achando-se dono da verdade, tendo as respostas para si e para os outros, querer que todos mudem a maneira de vida só porque mudou a sua, viva e deixa viver. É a dica. Indisciplina. Descuidar de horários e compromissos, esquecer orações, meditações, inventário moral diário. Lembre-se que nada de grandioso na vida se consegue sem sacrifício. Né? Precisamos ser sacrifício no sentido de ser disciplinado, né? Daquela coisa de acordar, Tem que fazer a sua parte. fazer a sua Os parte. temas que é mais rápido. É Só os melhor. temas que está terminando. É. Falta 2 minutos. Então vamos lá. Os 12 sintomas. Se for explicar cada tema. Não dá para explicar. olha, 12 sintomas que antecedem a recaída do dependente de álcool ou drogas: desonestidade, impaciência, intolerância, Foi só ligando. indisciplina, depressão, frustração, euforia, exaustão, troca de dependência, autopiedade, pretensão, ausência aos grupos. E é isso. Muito legal. Depois tu me manda Muito isso aí. legal. A Me manda gente isso aí. precisa compartilhar isso Manda depois, pra mim aí. Sandro, na mensagem do YouTube lá, para as pessoas que... Ah, sim, vou te depois a gente passar. compartilha. Legal, hein? Vou te Gente, passar agora. Estamos indo para a reta final aqui, faltando pouquinhos instantes. Sua consideração final. Por favor, Tony. Eu queria agradecer muito o convite, ter a oportunidade de ter aqui participado dessa conversa, desse papo com o Manassés, que foi uma conversa extremamente produtiva. Gostei muito do projeto, de como funciona a coisa. É a minha primeira vez e eu espero voltar. E a gente está aí, aberto Trazer outros temas, né? para conversar sobre outras abordagens. Se vocês gostaram, entra e comenta e diz alguma coisa, alguma sugestão para outra abordagem. Obrigado, Sandro. Sandrinho, Você é um parceirão. Muito Pessoal, obrigado. Manassés, Cidinho. Tamo junto. Tamo junto. Foi um Pessoal, prazer. quero agradecer pela oportunidade. Quero dar uma dica nas minhas redes sociais. Terapeuta Sandro Barros no Instagram, no TikTok, no canal do YouTube. E eu estou sempre falando de sobriedade e positividade. É importante, nessa época do ano, pedir ajuda. Pede ajuda, que é um ato de coragem e sabedoria. Tá? E é importante saber também o fundo do poço e o fundo do poço. E quando a pessoa está bem limpa, ela acha que pode tudo. Não é assim. Um abraço. Exatamente. Cidinho Mendes. É isso aí, agradecendo a todos que estiveram com a gente durante esse ano, né? Acompanhando aí o nosso podcast, compartilhou, você que ajudou, né? E eu tenho certeza que para quem está sofrendo hoje, né, com o uso de álcool e drogas, e você conhece essa pessoa que sofre, e compartilhar, mandar, assiste o podcast desses caras aqui, isso vai ajudar muito, isso vai ajudar muito. Eu tenho certeza que se eu assistisse um programa como esse aqui na televisão, eu ia
assim, tudo ia acontecer mais rápido na minha vida, né? Então a importância de compartilhar, né, um conteúdo como esse aqui, meu irmão, assim é igual, né? Então, Falou tudo. continue nos ajudando, continue com a gente ano que vem, tem mais, a gente tá com muitas ideias aí, né, pro nosso podcast. E você também quer sugerir alguma coisa, né, Manassés? tema. De repente, alguém que você conhece, leva aí, tem uma história interessante, faz contato com a gente aqui, mesmo pelo YouTube aí, pelo chat também, né? Ou depois você dá seu telefone, né? E muito obrigado aí pelo Vou deixar as redes sociais, telefone, tudo lá no chat. Isso aí, né? E rogai por nós, né? Gente, eu quero agradecer a todos vocês por mais um programa, agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse grupo maravilhoso, Tony, Sandro, que são meus irmãos, o Cidinho que me acompanha aí nesse processo. Ninguém constrói nada na vida sozinho, né? Se a gente não tem uma equipe, não tem uma parceria, não tem uma cumplicidade, uma amizade, todos num só propósito, a gente vai chegar muito mais longe, não é isso, Sandro? Frase tô com o sua. Fernando aí, da minha equipe também. Agradecer a presença do Fernando aqui acompanhando a gente, músico. Obrigado. Agradecer ali, Fernando, Bora, forte câmera abraço pra galera te conhecer. Matheus. Agradecer o Matheus obrigado. Atalá, a equipe aqui da Mesh Play, um estúdio fantástico. Você que quer gravar seu podcast, você que quer gravar a sua música, eles têm muitos projetos, também, né? videoclipe. O Matheus é sensacional. Matheus, muito obrigado por toda a parceria, companheirismo, por toda, sabe, assim, boa vontade em nos ajudar, sempre parceiro desse projeto. E quero desejar a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um 2023 de muita alegria, muita paz e muita sobriedade para a vida de vocês. E dizer o seguinte, tem as nossas redes sociais, tanto a minha, do Sandro, do Cidinho, do Tony, depois a gente vai colocar na descrição do chat. Precisou de terapeuta, precisou de apoio, precisou de um abraço, de uma palavra amiga, de uma dura também, né? Um chacoalhão, né? Porque às vezes a gente tem que tomar um chacoalhão para poder acordar e ser impulsionado a mudar de vida, a se recuperar. Procura a gente está aqui à disposição. Isso, sabe, a gente faz, é a nossa causa, né? A nossa causa. Quando a gente ajuda, a gente é ajudado. E uma Tá bom, frase importantíssima: um dia lúcido é um dia bem-sucedido. Não importa o que aconteça, não use Por droga. pior que seja o dia, Por pior que seja é o um dia bem-sucedido. E álcool é droga, tá? É o chefe da quadrilha das drogas. Não vem falar que álcool não é droga, não. Sobriedade total, Natal e Ano Novo. Um abraço, que Deus abençoe. Valeu. Gente! Obrigado, feliz ano pra todos. Feliz ano! Sucesso a todos. Deus os abençoe. Amém.